Matheus Rangel, um prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceito o convite. Amém. Muito obrigado. O brabo, gente. Vai compartilhando aí. Quem me dera. Bem, muito obrigado aqui pela concessão do espaço, o Guigo, o Léo. É um prazer estar aqui, a primeira vez nesse podcast maravilhoso, Guigo Podcast. Glória a Deus. Alguns amigos já vieram aqui, né? Na segunda-feira teve o PH aqui. O brabo também. PH, um abraço, meu irmão. Um abraço. Ele é top demais. Me ajudou muito no início, né? E, inclusive, a gente compartilha de muitas linhas semelhantes. Eu tô até aqui com alguns materiais, né? Esses materiais, eles são linhas teológicas. Como é que funciona? Hoje, eu penso que existem muitas formas de abordarmos o pentecostalismo, abordarmos as línguas estranhas. Tem a parte da experienciação, que é quando a pessoa, no contato com o divino, com a experiência que está ali na Bíblia, ela acaba tendo o seu próprio relato sobre o fenômeno. Eu tenho vários tipos de testemunhos, e eu gosto de ouvir esses testemunhos das pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. E eu creio que a maneira com que cada pessoa recepciona o Espírito Santo é muito própria. Haja vista o contexto cultural que essa pessoa está inserida. Então, nós temos dentro da linguística, né? Além de teólogo, eu também desenvolvo o trabalho de linguística. Me formei em letras pela UF e nesse trabalho a gente faz o quê? Tem uma parte chamada análise do discurso de linha francesa. Como é que funciona? É basicamente uma linha onde a gente entende que tudo que o ser humano produz é fruto dele e de tudo que vem com ele, da sua vida, da sua história, das suas aptidões, da sua maneira de expressar. Então, quando, por exemplo, você saúda alguém, isso vem do calor que você aprendeu com seus pais, da educação que a sua tia de repente te corrigiu, se você toca, se você abraça. E essa particularidade é levada também para as experiências espirituais. Então, quando a gente tem uma pessoa que já é afetada pela sua própria cultura, pelo seu modo de pensar, pela igreja com que ela vem. Então, se a igreja dela, por exemplo, não recepciona muito bem manifestações do Espírito Santo um pouco mais encharcadas, um pouco menos contidas, mais expressivas, essa pessoa, quando o Espírito Santo descer sobre ela, ela tem dentro da sua mente algumas réguas. E essas réguas vão fazer com que a sua manifestação ela se dê de maneira particular. Então, é preciso perceber que quando a Bíblia fala de quase 120 sendo batizados ali em Atos, esses quase 120 eles vinham de uma mesma cultura. Agora, quando acontece com Cornélio, que já estava um pouco fora desse contexto, aí já muda um pouco. Porque Cornélio ele tem algumas coisas diferentes. Ele era um gentil, vamos dizer assim. Exatamente. Ali em Atos capítulo 8, já não fala sobre línguas estranhas, mas fala de ser cheio do Espírito Santo. E aí esse ser cheio do Espírito Santo traz algumas questões, né? Será que ser cheio e ser batizado é a mesma coisa? Será que esses que foram cheios, mas não falaram em línguas, eles são ali pessoas? Fiz até um vídeo recente sobre os 3 textos que afirmam categoricamente que as línguas estranhas são a marca principal do batismo com o Espírito Santo. E eu continuo a defender esse ponto. Agora, é só isso? É claro que não, né? E vai descobrir como. Aonde? Vai descobrir aonde? Só assistindo o podcast. Aqui no GigoCast, pessoal. Você vai descobrir aqui no GigoCast. Pessoal, compartilha, porque é um tema tão importante e tão valoroso. Às vezes você tem dúvidas primárias, mesmo sendo um cristão de anos. E você precisa sanar isso em nome de Jesus. Então compartilha com mais pessoas, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, pessoal. Usa o superchat aqui no GigoCast para tirar suas dúvidas. Faça a sua pergunta, não deixe para depois, aproveite essa oportunidade. Pastor, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a você por estar aqui. Obrigado de novo, mais uma vez, gratidão mesmo. Tá? Seja bem-vindo sempre que você quiser. Estiver por São Paulo, né? Não é de São Paulo, e para honra e glória de Deus, está aqui com a gente hoje. Sim. Esteve na rádio dos nossos amigos hoje, para honra e glória de Jesus. Agradecer também ao Cremilson, né, que tá aqui. Cremilson, ó, o bastidor aqui tá pesado, pessoal. Verdade. Não é brincadeira, não. Então compartilha, pessoal. E Cremilson, já vou te colocar aqui em desafio, ó, ao vivo. Te aguardamos, viu? Pra ficar registrado o convite. Em nome de Jesus. Pastor, quando a gente fala em batismo com o Espírito Santo, existe diversos batismos.
primeiro para a turma Acho entender que a pergunta seria também, né? O que seria o batismo com o é Espírito o Santo, que né? seria o batismo com o Espírito Santo. Tem diversos batismos, são vários. Como que a gente pode entrar numa linha teologicamente bíblica para a galera entender? Muito bom. Ali acho que em Efésios, fala que há um só Deus, um só batismo, uma só fé. Isso. Isso parece conflitar com a ideia pentecostal de que você tem um batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Como se fossem duas categorias, duas camadas, dois níveis. Batizado nas águas e depois batizado com o Espírito Santo. Eu devo dizer que comigo foi o contrário. Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas. A minha entrega a Deus, assim que ele transformou meu coração, foi tão intensa, que eu comecei a jejuar muito, orar muito. Como todo bom convertido pentecostal, ele só quer santidade, ele só quer a glória de Deus, ele quer sentir, ele quer ver, ele quer tatear, ele quer sentir o cheiro de Deus, ele quer ouvir a voz de Deus. E aí ele se entrega de tal jeito que ele e Deus acabam virando um, né, conforme a oração de Jesus no capítulo 17. Agora, também observamos que a palavra batismo com o Espírito Santo, ela não necessariamente é um termo cunhado pela Bíblia em si. É retirado de onde? Da paranomásia, perdão, do paralelismo estrutural. Quando eu falar algum termo técnico assim, eu explico, tá? Paralelismo estrutural, gente, é o seguinte, é quando você meio que vem colocando num texto os mesmos verbos. E aí você repete esse verbo, e você usa ele para uma sentença, e depois você usa o mesmo verbo para outra sentença. E Jesus, ele fala assim, né? João Batista, ele fala, eu vos batizo, verbo baptizo, né? Com água. Mas haverá outro que vem após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certamente o que diz sobre um só batismo na Bíblia é uma referência ao batismo nas águas. Agora, esse batismo que João fala, ele não é um segundo batismo. É uma maneira de João dizer que o que ele está fazendo com aqueles homens virá um maior do que ele, que fará uma obra maior ainda. Só que João estrutura isso através da repetição do verbo. Nós chamamos isso de paralelismo estrutural. Agora, são dois batismos? Eu digo que é um batismo só, onde o primeiro batismo, como diz Mateus 3,11, é para arrependimento. Então, né, é para perdão de pecados, e você não tem como, digamos assim, receber o Espírito Santo sem primeiro professar sua fé de maneira pública. Agora tem um dado importante, porque isso vai parecer contraditório com o que eu disse, que fui batizado com o Espírito Santo. Sim, até eu também Antes, né? fui batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas. Precisa pelo menos crer em Jesus, crer em Deus. Com certeza, não tem como você receber o batismo com o Espírito Santo lá, né, cheirando a pecado ainda. Não. Se não crê em Deus, não sei que batismo você está recebendo, né? Que Espírito você está recebendo, né? Alguma coisa aí, mas o que o Espírito Santo não. Então, como é que eu penso? É porque, assim, o batismo hoje funciona diferente nas águas de como era naquele tempo. Naquele tempo você tinha um João quase que 24 horas, todos os dias, trabalhando, né, numa escala 24/24. E aí a pessoa ia ao Jordão, se João tivesse lá, batizava. Hoje em dia nas igrejas não, a gente meio que tem uma escolinha de batismo, você tem uma data para batizar. Um discipulado. Um discipulado. Então a pessoa às vezes ela pode estar numa busca tão intensa que o Espírito Santo a reveste antes da data da igreja de batizar a pessoa. Então pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? A igreja lá era uma igreja pequena, uma cidade pequena, e ela marcou uma data, e antes dessa data eu estava buscando muito nos cultos e aconteceu. Tem muita gente também que eu lembro, inclusive quando eu era da Madureira, que era batizado com o Espírito Santo dentro do batismo das águas. A pessoa saía era linda aquela cena. A pessoa saindo toda molhada do batismo nas águas, falando em línguas pela primeira vez, né? É realmente emocionante. Às vezes dentro do rio mesmo, né? Algumas igrejas não tinham batistério, batizavam dentro do rio. E saía aquela cena lá, né? Como se fosse duas coisas em um único momento. Então, assim, existe um só batismo, tá? Mas o fato de João ter utilizado essa palavra, a gente pega isso como um empréstimo genérico para poder falar. Porque batismo em si, o verbo baptizo, ele é mergulho. Então, olha só que interessante. Eu vos batizo com água. Traduzindo, ipsis literis, eu vos mergulho em água. Para quê? Para o arrependimento. Então, a água como símbolo de purificação. Mas aquele que virá após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a expressão e com fogo aqui parece que são um terceiro batismo, né? Com água, com o Espírito Santo e com fogo.
Mas Sim. esse com fogo aqui, né, a expressão cair do grego, que é uma conjunção, ela adiciona o elemento do fogo ao batismo, fazendo com que o fogo seja uma característica do batismo com o Espírito Santo. E a gente percebe que no texto que isso se cumpre, que é Atos 2, o elemento do fogo aparece na caracterização das línguas. Línguas repartidas como que de fogo, né? Aí que entra algo interessante. Por quê? Porque se Tiago diz que se você pega uma pequena fagulha e coloca num terreno seco, aquilo rapidinho se alastra e vira um fogo muito grande. Porque o fogo encontra terreno para se alimentar e para crescer. E aí o que, que a gente percebe? Que o batismo com o Espírito Santo meio que foi isso. Uma graça de Deus que caiu e de repente todos estavam falando. Então o fogo, ao meu ver, ali não é o juízo que muitos falam, né? Sim. Muitos falam, ah, não, aqui é o juízo e tal, porque tá Sim. falando a situação da pá e da eira e tudo mais. A mensagem é de Já juízo. escutei até gente falando que isso aí é de ir pro inferno, a separação. Já escutei. Exatamente, cara. Mas acho que vale até a pena a gente pegar esse texto. O que, Sim, que vocês isso acham? é interessante, Vamos? porque a gente ouve muito isso, né? Tem muito essa confusão. Isso é uma verdade. Aqui o texto, por exemplo, Mateus capítulo 3, naquele dia apareceu João Batista no deserto da Judéia. Fala de um personagem num lugar. Arrependei-vos, ele dizia, é a mensagem dele. A mensagem dele ocupa o verso 2 e o 3, que é basicamente se arrepender, e ele e autentica o chamado dele, dizendo que ele é o profeta profetizado por Isaías, né, a voz que clama no deserto. O verso 4 caracteriza João Batista, usando vestes de camelo com cinto de couro, sua alimentação de gafanhotos e mel silvestre. E o verso 5 diz quem era o público que estava com ele. Então saíam para ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E aí diz o que ele fazia com esse povo. E eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Pronto. Aí vem aqui agora. Depois de ser batizado, confessar, vendo ele, porém, que muitos fariseus, ou seja, a observação dele sobre o fato, vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Então, de alguma forma, ele percebe, isso aqui é interessante, esse verso 7, porque os fariseus estão querendo o benefício do batismo, mas João ele tem um problema político com eles, que é a hipocrisia deles. João, ele morava ali, em Lucas 1,80, diz assim, ó, e o menino crescia e se robustecia nos desertos. Por que João morava nos desertos? Porque era uma espécie de protesto. Porque se ele quisesse não pagar os impostos de Roma, porque se ele não concorda com o governo romano, ele tinha que morar à margem da sociedade. Então ele vai morar nos desertos, onde ele não vai ter ali que pagar um IPTU para construir uma casa, vai morar nas rochas, ele não vai pagar pelo imposto do alimento, ele vai comer mel silvestre, gafanhoto. Ele provavelmente fazia parte de um grupo chamado de essênios. Então João, ele vem desse contexto. A caracterização das vestes dele não são vestes compradas em mercado, são vestes improvisadas com peles de animais que viviam ali no deserto. Então, esse é João, um ser totalmente atípico, que se tivesse hoje aqui no nosso meio, provavelmente diríamos que João tinha algum problema mental. Sim. Né? Exatamente. Não tenho dúvidas. Eu ainda brinco que se eu ficar 10 dias sem fazer a barba, eu fico igual o João Batista. Ele tem a barba grande, sabe, né? E aí, nesse tempo, então, acontece o verso 9. Aqui começa um pouco a trabalhar, ó. E não comeceis a dizer entre vós, ou seja, ele já supõe a desculpa que os fariseus davam para usar o batismo de João para fugir da era futura. Porque na prática os fariseus eles eram contra João, contra o Messias. Sim. Eles se sentiam ameaçados com a ideia. E Mesmo aí, conhecendo as escrituras, né? exatamente. Até tem uma hora que E Jesus é coloca uma- eles à prova, é uma falando loucura. de João Batista e dele, né? Que ele falou, pra confundir, né? Jesus tem uma hora que põe eles à prova. Que ele fala, que os fariseus responderem tal coisa, eles vão falar, então por que vocês falavam mal do João Batista? Se falaram que era Exatamente, isso é interessante, que eles querem questionar a autoridade de Jesus, e Jesus fala, mas vocês questionam o João Batista, né? Quem que tá certo, ele errado. Então eles tinham medo de João Batista, sentiam que ele era um profeta, mas não podiam ceder, batizar, achando que eles vão se batizar aqui, vão voltar para lá, viver a sua vida do mesmo jeito, e vão escapar porque se batizaram. Aí João começa, raça de víboras, vocês acham que estão fazendo o quê? Porque são filhos de Abraão, até dessas pedras aqui, ó, ele aponta, Deus pode suscitar filhos de Abraão, e aí ele entra no verso 10, já está posto o machado à raiz, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui que é interessante, por quê?
Porque essa mensagem de juízo não tem a ver com a profecia que ele vai lançar depois. A mensagem de juízo, você pode ver que ela vem numa cadeia de 3 versículos falando para os fariseus. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês querem dar um bom fruto aqui? Vão ter que continuar dando bom fruto lá. Não adianta descer as águas aqui e não dar fruto lá. Vai ter que ir pra luz. Exatamente, vai ter que ir para a luz. Jesus disse isso, né? Vai ter que mudar de vida. Vai ter que Tem que sair desse mudar. contexto. E aí, o verso 11 é o verso-chave. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele está falando de um tempo futuro, está falando de uma outra pessoa, está falando do gabarito dessa pessoa, que é mais poderoso que eu. E ainda dá um exemplo ligado à humildade naquele tempo, né? Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que interessante, porque aqui esse vos batizará, aqui no texto, ele é rimás, que está falando basicamente assim, ó, ele batizará vocês, não se referindo ao público dos fariseus, mas se referindo ao todo que estava ali. Então esse pronome começa a fazer uma diferenciação. Fariseu, já falei com vocês, eu vos batizo para arrependimento, mas vai vir um que vos batizará, apontando para o todo, né? Com o Espírito Santo com fogo. Então, esse pronome, para mim, ele faz a cisão. E por isso que o que é falado depois do Espírito Santo e o fogo não tem a ver com o verso anterior. A presença desse pronome aqui amplia o público interlocutor de Jesus. Verso 12, a sua pá, ele tem a mão para limpar completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará como fogo inextinguível. Aqui ele volta a falar com os fariseus. Então a gente chama isso, não sei se pode ser um quiasma pequeno, né? Porque ele coloca uma pauta, coloca outra, coloca uma pauta, coloca outra. São separações, né? Tem uma figura de linguagem, é anacoluto. O nome dessa figura de linguagem, se não me falha a memória. Vou até pegar uma colinha aqui no meu próprio livro. Mas é interessante esse contexto que você apresenta, porque é como se falasse uma palavra que faz toda a Anacoluto, diferença. tô certo. É uma palavra que faz toda a diferença para você entender até o contexto, como você disse. Pô, eu tô falando diretamente aqui com você. Agora eu tô passando aqui para eles, estou voltando, ó. Eles estão sendo batizados, mas vocês precisam ainda. Isso, quer ver só? E a pessoa tem que meditar entendendo isso, saber separar também. Isso é importante. Lê aqui pra gente onde vocês, onde tá escrito anacoluto aí, ó. Ó, pessoal, o homem. Ó o livro do homem aqui, ó. Já entra lá. Ele tem na língua portuguesa. Anacoluto, quebra sintática. Felipe, que é alto, é o professor de educação física. A expressão que é alto não combina semântica e nem sintaticamente com a frase. Entenderam? Então há uma quebra sintática. Jesus ele tá falando com um público, do nada ele quebra aquilo, fala pro todo, entendeu? E depois ele volta a falar com aquele público. A isso nós chamamos de anacoluto. Agora, alguns amiguinhos que, né? Até meu vocabulário tá mudando aqui, pessoal. Repita comigo, igreja, o seu também, anota aí. Por isso, eu falei no começo, Bíblia na mão e caneta na mão. Então, esse anacoluto, ao meu ver, né, e tem outras figuras também aqui que podem ser ditas, né, tanto de sintaxe quanto de linguagem. Ele usa figuras de linguagem o tempo todo, usa pá na mão para poder limpar, que é realmente a função da pá, né, completamente a sua eira. Essa expressão eira, que significa pedaço de terra, né, lugar no campo, colheita, enfim, e recolherá o trigo no celeiro. Então, novamente, ele volta também a falar sobre uma espécie de recolher aquilo que é qualificado. O que ele está querendo dizer? Separação. Ele vai fazer separação de quem é e quem não é. Isso daqui acontecerá quando? Esse é o detalhe. Aí a gente entra no ponto escatológico. Porque já foge um pouco da questão. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma quebra sintática no texto de João. Isso mostra, sabe o que é interessante? Uma profecia. Em hebraico, toda vez que há essa quebra sintática e levanta uma bandeira profética, eles usam uma partícula hebraica chamada de riné. Sabe o que é o riné no hebraico? É quando começa uma profecia e depois ela termina. Então, às vezes, o profeta está falando alguma coisa, se de repente ele é tomado de um oráculo por Deus, transmite uma profecia e depois volta na pauta. Há uma quebra sintática. A diferença é que o hebraico, por ser a Lashon HaKodesh, né, a língua santa, ela tem uma maneira de colocar isso na gramática.
O grego, que é a língua do Novo Testamento, já não coloca. A gente tem que perceber treinando muito a visão mesmo. Entendi. Então, o fogo está ligado ao batismo com o Espírito Santo, que está ligado a Jesus, que está ligado ao mérito de alguém muito superior a João, e não está ligado necessariamente aos fariseus. Sabe por quê? Porque, olha só, se você entender que aqui, ó, ele vos batizará, se você entender que esse vos batizará é para os fariseus, deu ruim. Por quê? Qual fariseu foi batizado com o Espírito Santo? Não tem. E aí? Se for uma promessa só para eles, Sim. mas agora se for para o público todo, a gente começa a perceber, porque alguns discípulos de João Batista deixaram ele e começaram a andar com Jesus. E lá em Atos 2 eles aparecem, André, entendeu? Aí seria até uma exegese hermenêutica do texto. Exato. Para a pessoa entender. É para todos, mas nem todos querem. Boa. Os fariseus poderiam receber? Poderiam, mas não quiseram aceitar e reconhecer. Para você receber o Espírito Santo, posso até estar errado, você pode me corrigir, você tem que aceitar e receber Cristo. Tem. Essa é uma primícia. Não só receber, como receber do jeito que o João falou. Ele Entendeu? é poderoso. Uhum, Eu não exato. posso. Então você vê que João Batista, quando Jesus chega para ele, o que ele fala na hora do batismo? Eu careço de ser batizado por ti e tu vem a mim? Então, né, João Batista, ele percebe a grandiosidade de Jesus e eu digo que é isso. Um dos primeiros critérios, primeiro texto, segundo, né, que Joel também fala lá de batismo do Espírito Santo, Jeremias 31 também fala e alguns textos do Antigo Testamento também falam. Sim. Mas assim, em João Batista é percebido que aquele homem voraz, poderoso, de voz potente, de aparência rústica, de uma força contra o pecado e contra o governo, contra a corrupção abrupta, ele vira um cordeirinho perto de Jesus. Se rende. Ele se rende. Isso é interessantíssimo, cara. E aí a gente poderia talvez colocar isso como o primeiro critério da busca, né? Ó, Você tem que estar rendido. Você tem que adorar, você tem que se entregar. se humilhar. Você tem que cair Num de bom testa no sentido, chão, né? cara. Porque se humilhar, a pessoa acha que é se humilhar conforme o mundo acha. Pô, tô me humilhando pra ele. E não é isso, né, pastor? Não é. É diferente. Sabe como? Quando eu falo assim para as pessoas, como é que você se humilha? Se você tivesse diante de alguém muito poderoso hoje e que você dependesse do favor dessa pessoa, certamente você trataria ela da melhor forma possível. Com Agora, cortesia, né? Respeito. com cortesia, com respeito. Cristo está acima de qualquer pessoa. É pra gente poder entender. O ateu não crê em Cristo porque, para ele, crer em alguém que pode esmagá-lo a qualquer momento é desafiador. Desafia o ego dele. Então, assim, quando eu olho para Cristo, para a grandiosidade dele, quando eu vejo Jesus perdoando e eu não consigo perdoar, quando eu vejo Jesus amando o diferente e eu, às vezes, não consigo amar, quando eu vejo Jesus falando com as pessoas de um jeito que eu não consegui falar, eu fico, esse homem é muito melhor do que eu. Eu luto jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu a gente tem muito isso, a questão da submissão. O outro, ele vence você por técnica e você bate no chão e desiste. Como é uma luta em um ambiente controlado, você sai vivo dali. Mas se fosse um ambiente descontrolado e se ele quisesse, ele acabaria com a sua vida ali. Certo. Eu digo que o jiu-jitsu te ensina muito sobre humildade por causa disso. Ó, eu tenho 1,86 m de altura. Eu tenho 88 quilos. Tem gente lá com 16 anos, 60 quilos, 1,60 m de altura, que acaba comigo. Eu vou falar pra vocês, eu começo olhando assim pra pessoa, esse baixinho aí, esse magrinho aí, e depois a pessoa mostra o poder dela no treino e tudo, e ela me faz olhar com respeito. Sabe quando que o crente passa a respeitar Jesus? Quando ele tem um momento de dificuldade. E aí eu quero falar algumas coisas. Antes de você ser batizado com o Espírito Santo, pode ser que Deus prove seu coração até você ficar humilde. Pode ser que ele te quebre várias vezes. Pode ser que ele te torça várias vezes. Pode ser que ele esprema você igual um caldo de cana. Sabe? Pra extrair de você, deixa você igual uma palha seca e todo o conteúdo sai de você. Ele esvazia você por completo. Se você não tiver a mesma postura que João Batista teve, porque João Batista era poderoso diante dos homens, e é justamente o que o Guigo falou. Se você é poderoso diante dos homens, mas você não sabe se humilhar diante de Deus, porque se humilhar diante de Deus não é baixar a cabeça para os homens. Sim. Né? Eu creio que quando Jesus foi embora dali, daquela cena, no outro dia ele estava com a mesma voracidade contra o pecado. Mas se Jesus passasse de novo, opa,
por favor, toma a cena, é você que manda. Mesmo sendo rei, Nossa, meu Deus do céu, glória a Deus. mesmo sendo rei, sendo o senhor dos senhores, é necessário que isso aconteça hoje, não entende, amanhã entenderás. Meu, você é doido. Se tem Isso. humildade maior que essa, Isso, pode fazer, meu filho, eu tô contigo. Hoje você não vai entender. isso prova de assim. João 13, 7, né? O que eu não faço, o que eu faço também entende agora, entenderá mais Não é? tarde. É. Esse texto aí, ele tava lavando os pés dos discípulos. Ah, gente, para, pelo amor de Deus. Porque isso Você lava o pé de acontece qualquer hoje, um, gente. né, A gente pastor? não lava. Tem coisa que acontece na vida do crente que ele não entende. É. Ele fala, meu Deus, que luta. Ou que bênção, eu não tô preparado até para receber a bênção. Uhum. Sim. Por que isso? É necessário muitas vezes que aconteça. A gente precisa voltar a crer Forte. que Deus está no controle das coisas. É. A gente precisa passar o controle da nossa vida para Ele. É desafiador porque às vezes a gente acha que o nosso jeito vai dar certo, né? E aí por isso que eu digo, a humildade, para mim, ela tem duas formas de acontecer na vida da pessoa. Primeiro, se a pessoa vem de uma cultura e ela aprende, ela já tem uma genética, uma disposição, sabe? Sabe aquelas pessoas que já nascem com... Você olha para os olhos dela, você vê um brilho diferente, você não vê arrogância, não vê levantar sim. de queixo, né? E também tem a humildade que é construída. De que forma? Esportes constroem humildade. Andar com gente humilde constrói humildade. Entendeu? Andar com gente poderosa também meio que te obriga, ou te deixa mais arrogante, ou te obriga a entender o valor das coisas e das pessoas. É, tipo, isso eu não posso fazer, é o que ele tá fazendo. Aí você pega por lição, né? Eu tive um chefe que ele era muito cruel nesse sentido. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num certo lugar e aí eu varri assim, eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos, né? Mas trabalho mesmo desde os 9. Então, Olha lá, ó a exploração, gente. eu pegava o carrinho de picolé escondido de mamãe, quando ela descobria, eu já tinha vendido. E aí aconteceu que essa situação, né? Eu tava assim, varrendo um lugar, e aí eu fui deixar a sujeirinha no canto, assim, fui pegar a pá, pra poder tirar dali. Aí o rapaz, o dono, veio pra mim e falou assim, já varreu aí, Titi? Chamava ele de Titi, né? Eu falei assim, já. Aí ele, rapaz, mas eu acho que o esgoto tá entupido. Aí eu, não, acho que não, tá direitinho aqui. Ele pegou a vassoura, empurrou a sujeira toda pra dentro do esgoto e falou, agora tá. Querendo humilhar, né? Meu Deus. Eu botei na minha cabeça naquele dia que duas coisas. Primeiro, ninguém mais ia fazer isso comigo. Segundo, eu nunca ia fazer isso com ninguém. Então a gente tem exemplo bom e exemplo ruim. Sim. Em relação à humildade, a gente sabe como deve ser. Agora a gente chega no culto, a gente canta, se emociona às vezes porque a letra nos leva a imaginar alguma coisa. Mas tem algo superior a tudo isso, que é a contemplação do divino através da palavra. Quando você lê o Salmo 139, por exemplo, você está diante de um Deus que, se você coloca uma cama até no inferno, ele vai te buscar. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece teus pensamentos de longe. Sobre ti, ele estende a tua mão, ele é todo poderoso. O Salmo 139 tem quase todos os atributos de Deus. Tem onipresença, onisciência, tem majestade, soberania. E aí, assim, quando você escuta a Bíblia, os discípulos, quando Jesus ressuscitou, falavam, né? Nosso coração queima quando ele fala da palavra, quando ele explica as escrituras. Então, assim, o que falta hoje também, para gerar essa humildade, é uma mensagem bíblica que confronte o homem, e é uma coisa tão esquisita quando você ouve uma mensagem bíblica, porque você tá apanhando, mas tá gostando. Você tá sentindo que você precisava, É tremendo. né? Já abriu uma ferida que você bota um remédio, os mertiolate antigamente ardia, né? Hoje não arde mais. E aí você botava o remédio, você doeu, mas quando você sente que aquilo vai melhorar, você começa a sentir o valor daquilo. Então, assim, eu acho que a humildade é reconhecer o valor, porque o Espírito Santo tem uma sensibilidade diferente do pai e do filho. Aquele que blasfemar contra o pai terá perdão, Mateus 12:32. Que contra o filho terá perdão, contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesse século, nem no vindouro. Fiz um debate com um rapaz, Meu Guigo. Deus, Isso é forte. Você imagina Isso aí você não quebra, ter o meu perdão? Não dá, cara. Cara, meu Deus. Eu digo, né? Eu fiz um debate com um rapaz que ele já blasfemou contra o Espírito Santo algumas vezes. E aí ele falou assim no debate: você tá aí querendo me ganhar pra Jesus? Eu falei: você não.
Falou, o que? Eu falei, você já tá perdido. Você pode ir pro próximo carnaval. Você não tem jeito. Olha só, Ele, o quê? forte. Falei, se você acha que a gente tem que estar aqui orando por você, a Bíblia diz em 1 João que se o pecado é para a morte, eu peço que não ore. Mas o pecado que não for para a morte, por esse ora que Deus dá a vida. 1 João capítulo 5, 16 ao 20. A Bíblia fala sobre uma sensibilidade do Espírito Santo em relação ao pecado. Aí tem a frase de um padre, né? De um padre. que Jesus diz- até repreende Paulo. Paulo, para de orar por isso. Isso, Chega. exatamente. Se trazendo aqui para as minhas palavras, É a né? frase. Sim. Mas é isso. E quando ele falou também com Samuel, não tenha dó de Saul. Sim, para Meu também. espírito não está mais sobre ele. Meu Deus, é Gente, forte. às vezes a gente quer ter dó, quer ser mais crente que Jesus, né? Às vezes a gente quer ser mais misericordioso que Deus. Como pode isso? Esquece. Não dá. A gente Não precisa dá. entender o seguinte: se você quer ser batizado com o Espírito Santo, esteja preparado para valorizar o que virá sobre você, É. né? Uhum. Porque o que virá sobre você é tão poderoso. Você vai ver o que você não via, você vai ouvir o que você não via. E, Você vai sentir o que você não muitas sentia. vezes ser duro com quem você mais ama. Você também falou assim também de blasfêmia contra o Espírito Santo. Para quem não sabe, o que seria a blasfêmia contra o Seria Espírito o ato de atribuir ao diabo uma obra realizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá, pegou esse livro aqui e colocou aqui. Alguém viu e falou, foi o diabo que tirou o livro dali e colocou ali. Essa pessoa, então, acabou de blasfemar. contra E o Espírito você sabendo que foi Deus. E Sabendo mesmo que foi assim Deus. atribuindo. Não, Santo, sabendo que foi Deus. Isso é forte demais, cara. Porque assim, não é o ímpio, né? É o crente. Sim. Inclusive, Hebreus capítulo 6, verso 4, fala: aqueles que uma vez foram iluminados, provaram da boa palavra, do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, e uma vez caindo, não podem mais se arrepender e voltar. Eu creio que esse perfil aí é exatamente o perfil dos fariseus que blasfemaram contra o Espírito Santo lá em Mateus 12, 32. Por quê? Porque ali diz, em relação aos fariseus, né? Eles eram pessoas que conheciam a palavra, que devem ter provado poderes do mundo vindouro, porque ninguém sustenta por hipocrisia há tanto tempo. né? Uhum. Eles tinham os predicativos que são ditos ali. E eles conheciam da Conheci- Taná, da conhe- Torá. Exatamente. Eles conheciam e fala totalmente sobre o Messias. Fala sobre o Messias, que ele vai vir e tudo. E começou as profecias a se cumprir, vamos dizer assim. João Batista, o Elias, eles não reconheceram, né? Veio Jesus, que nunca tinha acontecido, faz um cego enxergar, paralítico Mas andar, aí- ressuscitar. Mas aí Com 4 entra dias. a humildade, né? Porque você conhece, aí volta até pro seu exemplo do jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu, quando você fala assim, ali é uma coisa controlada. Porém, se a pessoa não tiver a humildade de bater, por mais que seja controlado, Dá ruim, dá ruim. entendeu? E A pessoa for pelo ego, vai perder um braço, vai É. apagar, entendeu? E aí é o que vocês acabaram de colocar, por exemplo. Os fariseus olharam e viram Jesus e eles falaram assim, ó, ele expulsa demônio por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. E aí Jesus, né, diz que ele, não, o espírito do demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. Então, assim, eu percebo que hoje a estratégia, hoje não, sempre, a estratégia mais rápida do diabo em levar uma pessoa para condenação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, porque a blasfêmia está alienada à soberba. A pessoa acha que tem um ministério de juiz espiritual e ela quer julgar as pessoas. Fulano é de Deus, fulano é do diabo. Cai para frente é de Deus, cai para trás é do diabo. Né? Então, assim, primeiro ponto. Isso é forte. Isso Isso é forte, gente. Não é indireta pra ninguém não, viu? Tá? Se caiu, receba. É, E aí, é forte. depois eu vou falar aqueles nomes que você me disse. E aí, o que acontece? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é ligada à soberba, né? Porque a pessoa ela acha que ela pode julgar. Aí entra um detalhe. Às vezes o crente, você vê, tem nem um ano de igreja, cara. Já quer dizer, não, aquilo ali é carne. Ei, calma, meu amigo. Exatamente. Não é carnal também julgar a manifestação do outro? Sabe o que eu faço? Porque assim, a gente que é professor cai muito nessa cilada. Não que caia na cilada, mas cai diante da cilada. As pessoas mandam um vídeo pra gente, professor, é da carne, é de Deus ou do demônio? Aí a gente fica assim, né? Eles esperam que a gente dê uma resposta. E o professor, ele tem que ter humildade para saber
que nem tudo ele tem que responder. Sim. Às vezes não tem que, e se Isso eu não é souber. sabedoria, né? Exatamente, Sabedoria. Ele não tem que responder tudo. E até onde isso vai edificar mesmo, né? Até. Dependendo da pergunta. Exatamente. Eu viro Até pra... mesmo porque a pessoa vai interpretar muitas vezes de um jeito, É, né? Às vezes nem como você falou. Eis a questão. tem uma frase de Austin, não, Bakhtin. Bakhtin é um linguista que ele diz que não existe frase sem sentimentos. Então, qualquer coisa que você fala tem um sentimento por detrás regendo. Então, nesse caso, quando uma pessoa fala isso pra mim, isso é carne, isso é Deus, isso é o quê? Na maioria das vezes, o sentimento que ela tem é de superioridade. Porque ela quer julgar o outro, sabe? E aí, o meu professor de justiça ele fala assim, ó, tem duas maneiras de você respeitar um faixa preta. Ou você olha pra faixa dele e reconhece e respeita, ou você rola com ele e ele te dá um couro. Tem duas maneiras de você respeitar a Deus. Ou você lê a Bíblia e crê, entende a soberania dele e se curva, ou um dia vai acontecer o que C.S. Lewis diz. C.S. Lewis falou assim, ó, o megafone o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Deus vai usar o sofrimento para acordar você. Ele usou a perseguição para espalhar a igreja. Ele usou o sofrimento de Jó para poder levar Jó para um nível maior. Então, assim, Deus vai fazer você sofrer se você não aprende quando ele sussurra e se você não aprende quando ele fala. Como que Deus sussurra? Deus pode estar sussurrando num hino que você ouviu da sua casa para cá. E esse podcast pode ser já Deus falando direto com você. Faz isso, faz aquilo. Se você não colocar isso em prática, amanhã você pode cair numa tentação, blasfemar contra o Espírito Santo, perder sua salvação. Ô pastor, uma questão. A gente pode entender, a gente já entendeu que o batismo com o Espírito Santo é só um. Sim. Então nós podemos entender que o batismo com o Espírito Santo de Deus existem fases, vamos dizer assim, porque hoje eu posso ser batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas. Sim. Posso Sim. entender que eu não tenho? Na verdade, antes de ele boa entrar essa nisso, pergunta. antes de ele entrar nisso, eu posso te fazer uma outra pergunta? Porque você Claro. falou ali que na Bíblia, ele tá falando também que o batismo de descer as águas, né? O mergulho, né? Sim. Pessoas que não são batizadas dessa forma, é errado? Por que eu te pergunto isso? Por exemplo, eu tenho uma amiga Aspersão e que... imersão, né? Por exemplo, tem uma amiga agora Isso aqui que é foi polêmica, batizada... né? Isso aqui é polêmica, né? Eu tenho uma amiga que ela foi batizada agora no domingo, ela mora nos Estados Unidos. Ela se converteu, tudo, e foi batizada. E na hora do batismo, na verdade, o cara pegou uma tigela e foi jogando uma água. Ou seja, ela não desceu a água. Mas é de crente? É uma pergunta que eu faço que a pergunta já vai responder. O que autentica ou autentifica o batismo? O nome de Jesus. Não é a quantidade de água, né? Então, assim, o ideal é que seja por imersão para seguir melhor o modelo bíblico e até a própria função da palavra baptismo, que significa mergulho. Mas, assim, pensa comigo, a gente está evangelizando no hospital. Você vai, opa, desculpa, senhor médico, desculpa aí o Sistema Único de Saúde, nós vamos ter que levar ele no Rio rapidinho para dar uma mergulhada. Entendeu? Não dá. Não faz sentido. É. Então, assim, a quantidade de água, ela não autentica o batismo. Tem gente ainda que diz que tem sem água corrente, porque os pecados batem na água e vai, né? É. Eu lembro que eu me lascava quando... Por exemplo, eu tomava muito banho de rio lá em São João da Barra. O pessoal da Madureira ia batizar o pessoal. Aí, né, eu sempre levava a mamãe falando, se eu não toma banho, mamãe não. Eu não lembro quem que falava. Falava assim, ó, não toma banho, se a corrente tá pra cá, o pessoal tá se batizando aqui, não toma banho depois, nós vamos pecar, pegar. Meu Deus do Porque céu. tem que ser água corrente. Aí a galera que tem sem água corrente, não pode ser no batistério, né? Ou vai ter que criar um sistema pra água. Sim. Tem que ser no rio. Aí o rio tá poluído, aí toma uma picada lá de um peixe lá. Tem muito misticismo, né? Sim. Muito, cara. Tem Muito. Misticismo. Vai ter Mas um- assim, o que vai identificar mesmo, pra mim, posso estar errado, você pode me corrigir, pastor, é o seu coração. O batismo, o mergulho nas águas é um ato público para você mostrar para o mundo que agora você serve a Cristo, que você tem um governador, que você tem um rei, que você tem um santo, que você tem um propósito a seguir agora. Você está mostrando para o mundo isso. Mas não adianta você fazer isso se o seu coração não tá nele. Nossa, exatamente. Senão vai ser só mais um hipócrita tomando banho. Esquece. Você entendeu? Aí daqui a pouco você vai estar, né? Eu preciso batizar de novo. Não tô pronto.
Agora, isso que você também falou, Gui, é uma coisa interessante, né? Porque também é outra coisa que existe. Tem gente que às vezes chega lá e fala que você é batizado, a pessoa vai lá e batiza. Tem gente que pelo menos tenta identificar se a pessoa realmente está em Cristo. Outros já falam que você tem que estudar para ser batizado. Existe uma linha, qualquer jeito é válido. Porque também enxerga dessa forma, o seu coração tem que estar em Cristo, né? Eu acho que é Marcos 16 que fala assim, ó, e ensinando, batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando. Então, ensinando. Então, assim, a pessoa não pode batizar se ela não tem consciência. Inclusive, é um dos argumentos que a gente usa contra os católicos e os presbiterianos que batizam bebês, né? É algo Bebê que não eu tem defendo. consciência. Tipo, a pessoa tem que ser discipulada. Você precisa saber a importância da cruz. Sim, não A faz importância sentido, de cara. Cristo, a cruz do Calvário, o sangue que foi derramado. Como é que você vai ser batizado em nome daquele santo poderoso e falar que amanhã você vai falar que é crente, a pessoa vai perguntar o que é a cruz, você não vai saber. E isso é tão Meu tão profundo, que tem 2 textos pra gente fundamentar essa fala sua. O primeiro texto é o que a gente leu em Mateus, capítulo 3, verso 11. Jesus falou, João Batista falou, né, aqui dos fariseus. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Ou seja, eles queriam ter por pai Abraão e também tem um batismo João Batista. Pronto, tô livre. Ou seja, Sou um não é uma santo. coisa, não é para você avolumar currículo. É, Se for assim, a Não. Igreja Católica com a indulgência era pegar a assinatura do Papa, ter um terreno no céu. é. Não é assim, né? Então João Batista tá tirando o teor de vaidade do batismo. Falando, ei, não vai querer afirmar, fugir da ira futura. Não, Ele tá quebrando produza tudo. frutos dignos de arrependimento. E outro texto, você sabia que tem um texto de rebatismo na Bíblia? Ah, meu Deus, olha lá, gente. Vambora. Rebatido. Meu Deus, esse daí eu quero ver. Aí, ó. Agora se prepare aí pra atacar a gente essa hora, hein? Pessoal, rebatismo. Podemos, antes de iniciar nesse texto, ou depois, se você quiser, podemos entender que rebatizar, eu já desci as águas, se eu quiser depois, pode, é errado, não é bíblico, é bíblico. Acaba entrando na mesma questão. Atos 19, 1 até o 6. Já vou abrir aqui, abre a sua Bíblia lá, pessoal. Comigo a Atos tua 19. Bíblia. Versículo 1. 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Pronto, Paulo chegou em Éfeso. Viu os discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só, Paulo perguntou: em que fostes, pois, batizado? Responderam: no batismo de Ju. Isso aqui daria a base para 2 batismos, né? Forem que batismo? Uhum. Se é em... De João. João é na água. Não, mas ó, em qual batismo? Se é qual, porque tem 2 opções para escolher, Uhum. né? Em qual? Em um ou em outro. E Paulo tá falando do batismo com o Espírito Santo, e aqui eles estão falando, não, batismo nas águas. Nem ouvimos falar que existe. Aí que Paulo pega. Porque eles batizaram no oba-oba. Como uma pessoa diz, não fui batizada, não ouvi falar do Espírito Santo. Se quando João Batista batizava, ele falava que viria um que batizaria com o Espírito Santo. Uhum. Então eles se batizaram sem ouvir a mensagem de João Batista. Valeu esse batismo? Não. Quer ver só? Verso de número 3. Então Paulo perguntou, que foi responder isso, né? Verso 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Verso 5. E tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor. Paulo não considerou o batismo deles. Ah, mas nós somos batizados em nome de João. Mas se você não prestou atenção na mensagem, seu batismo não vale. Sim, porque João nunca falou que era sobre ele, né? Rebatismo na Bíblia. Aí, meu editor, já sabe o que fazer, hein? Meu Deus. Olha lá, pessoal. Já sei. Amor, Ó, forte abraço, mano. ó, já faz esse corte, hein? Isso aí é polêmico. E aí vem aqui, ó, impondo. Olha só, e Paulo batiza 2 vezes, ó. E tendo batizado em nome do Senhor Jesus. Que batismo é esse? Nas águas. E impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. E era ao total uns 12 homens. Aí Paulo, depois que ele batiza nas águas, agora sim ele batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Paulo não reconhece, eles afirmam: fomos batizados no batismo de João. Das duas, uma. Ou João estava mentindo, ou eles mentiram, falaram que foram batizados no batismo de João para Paulo não perturbar eles, né?
Tipo assim, não, a gente foi lá com a João. Ou eles realmente foram batizados, mas não entenderam nada. Foram, sabe como que eles foram batizados? Igual algumas pessoas parecem que estão no automático para ir no culto de domingo. Sim. Hoje é dia de culto de domingo, vou fazer meu desencargo de consciência, vou no culto. É, É melhor nem ir. Se não for com o coração pronto Sim. para adorar, exato. melhor nem ir. Porque quando você vai com o coração despreparado, você não dá oferta, você dá dinheiro. Uhum. Você não se batiza, você toma banho. Você não presta culto, você canta. Você não prega, você discursa. Pô, a gente pode entender que, por exemplo, a pessoa é de uma denominação A, não vou citar nenhuma específica, e essa pessoa mudou de igreja. Ih, rapaz. Essa é boa. Podemos entender que essa pessoa precisa ser batizada de novo quando? Então, só se o batismo não foi em nome de Jesus. Porque se a pessoa bate... Nossa, eu vou dizer algo aqui importante. Vai dar o que Isso é falar. muito importante. Nem sei se eu digo. Digo ou não digo, Guido? Vamos falar. Um batismo, um casamento ou qualquer cerimônia religiosa, se realizada em nome de Jesus, ela é válida até se for na Umbanda. Meu Deus. Porque o nome... Ah, mas o nome de Jesus na Umbanda é Oxalá, o Espírito Santo é Ifá. Aí é outra coisa. Mas se a pessoa usou o nome de Jesus, imaginando, ambos compreendendo que é o Jesus da Bíblia, esse batismo é válido, independente de onde ele for. Não vê Filipe batizando, né, lá no deserto? Uma poça que apareceu provisoriamente ali para batizar? Não tinha ambiente religioso, não tinha nada ali. Não tinha Filipe, uma pessoa e a água. Então ele foi lá e batizou a pessoa. Então assim, eu entendo que o batismo em nome de Jesus, ele é validado pela autoridade que é no nome de Jesus. Então não precisa ter um da harpa, não precisa ter um monte de coisa. E aí a pessoa, foi para outra igreja. Se você foi batizado em nome de Jesus, mas por que quando vem da igreja católica eu sou rebatizado? Porque você foi batizado em nome de Jesus e uma renca de santo. Né? Porque você reafirmou as igrejas hoje, por exemplo. Ouvi falar, não averiguei essa informação. Que no adventismo, quando você se batiza, você também concorda com as doutrinas adventistas. Como também assim na Assembleia. Você concorda com a doutrina assembleana. Só que na doutrina adventista, eles seguem, né? Entendem que a Ellen White é tão inspirada quanto a Bíblia. Esse é um problema. Por quê? Porque se você se batiza e você confessa isso tudo no batismo, seu batismo foi em nome de Jesus, mas também de alguma forma foi na autoridade de Ellen White. E aí faz-se necessário o rebatismo. Agora, se o meu batismo foi em nome de Jesus na presbiteriana e eu vim para uma assembleia, não é porque eles são calvinistas que vai rebatizar e o outro é arminiano. Não é porque um é pré e foi para a igreja do pós que vai rebatizar. Existem as doutrinas de borda que não implicam na espinha dorsal da salvação. Agora, aquela que vai defeituar a espinha dorsal, essa daí ela é perniciosa. Então eu penso assim, nós somos protestantes, né? Sola Escritura. Qualquer doutrina que coloca outro livro além da Bíblia, sabe? O batismo não é válido. Solos Christus. Qualquer doutrina que coloca outra pessoa além de Cristo, não é válido. Soli Deo Glória. Qualquer doutrina que dê glória a outra pessoa e não a Deus, também não é válido. Sola Gratia. Qualquer doutrina que a salvação é pelas obras, pelagiana, também deve ser rebatizado. E por último, Sola Fide. Qualquer doutrina que não compreende o papel da fé na soteriologia deve ser rebatizado. Então, assim, o que é uma seita? É qualquer igreja que foge de um desses padrões sequer. E aí as seitas geram batismo em nome de Jesus sob uma doutrina que desfigura o Jesus bíblico. Aí, esse Jesus nós não reconhecemos. E é sempre sobre você. Exato. Ou, às vezes pode afetar quem te batizou, né? Sei lá, descobriu que o pastor que eu fui batizado, sei lá, era o maior bandido, aí foi preso, que roubava as pessoas, que infelizmente acontece. E isso não afeta em nada, é sempre sobre você. Exatamente. Às vezes o pastor, ele era ruim, assim, fazia isso tudo, mas a Se doutrina fosse dele assim, um tava monte de direito. gente ia ter que estar batizando hoje. Não é verdade? É verdade. É, tremendo. Quer ver só uma coisa interessante que responde a isso? Aquele que tá em pé, cuidado para que não caia. Sim. Às vezes a pessoa tava firme ali na Tava obra, firme, na fé, mas infelizmente caiu. E nem por isso o bom que ele fez vai ser apagado, Eu mesmo teria que recasar de novo. né? Porque, né, quem fez o meu casamento, misericórdia. Ó, Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que ele quer dizer aqui, meus queridos?
ele reconhece a doutrina dos fariseus e diz que a gente não tem que refutar, mas que ir além. Hum. Uma coisa é você refutar é destruir, desmontar. Uhum. E ir além é você pegar o que já tem como base, considerar justo Uhum. e ir adiante. Então, assim, os fariseus, os mesmos fariseus de Mateus 5:20 aqui, né, eles são chamados de hipócritas no capítulo 23. Mas Jesus considera a doutrina deles. Eles creem certo e fazem errado. Responde o que o senhor falou. Uhum. Pastor que exercia as cerimônias corretas, cria corretamente, mas ele era um mau exemplo. Agora, se o batismo fosse na autoridade do nome dele ou da igreja dele, aí realmente não valeria. Mas como é no nome de Jesus, que, infelizmente, a gente tem o chamado milagre duplo da homilética, que é o quê? Um Deus perfeito usar um ser imperfeito para transmitir uma mensagem perfeita. É como se você quisesse trazer uma água purificada dentro de um cano sujo e quisesse que ela permanecesse purificada no outro lado do cano. Mas Deus garante que ela vai passar por cada sujeira e sair filtrada. Uhum. Porque é Deus que está controlando a água. Purifica, né? Exatamente. Agora, o outro milagre duplo poxa, a gente está falando para as pessoas aí e nós somos falhos também. Sim. Agora, o que garante para essa pessoa que Deus vai nos usar, sendo que nós somos tão falhos quanto elas? É justamente a crença de que Deus é capaz de transmitir mensagem perfeita por seres imperfeitos. Então, o pastor é sem vergonha, como ele falou, mas na época estava firme, ou pelo menos era sem vergonha no casamento dele. Mas em relação a você como ovelha, ele foi honesto, ele foi lá, ele foi de coração. Porque não significa que a pessoa é suja de um lado, que ela é suja em tudo, né? Sim. É, Nós somos considerados imundícia. Sim. Por mais Qual cultos homem que não frequentemos. peque? Deus olhou e não encontrou nenhum. Isso é Jamais forte, existirá. amigo. Isso é forte. Jamais Ô, existirá. pastor, É, só para não perder aqui, antes de Atos, do livro de Atos, lá em João 20:22, Boa. diz que Jesus, em terra vivo, ele soprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Boa. Seria diferente esse Espírito Santo com o de Atos que desceu em forma corpórea de línguas? Com certeza. Porque o que acontece? Eu acho que isso aí até responde aquela pergunta sua, se existem camadas do batismo com o Espírito Santo. Lá do Fases e início, tal. né? Uhum. Fase. O que acontece? Não só em João 20, mas também em João 14, eu acho, ou 16, falou assim, ó, o Espírito Santo que habita em vós e estará convosco. Uhum. Então percebe que naquele tempo, não no nosso tempo, naquele tempo o Espírito Santo foi derramado gradativamente sobre os discípulos para cumprir funções. uhum. Não havia necessidade dos discípulos, por exemplo, jejuarem enquanto Jesus estava ali. Então você percebe que a categoria de vida espiritual, ela é uma quando Jesus está e outra quando Jesus não está. Jesus, quando chega em Mateus 10, Lucas 8, ele fala assim para os discípulos, né? Vocês vão expulsar demônio, vão curar, vão fazer isso, fazer aquilo. Eles fazem aquilo, voltam. Jesus fala, não se alegre por isso, mas por estar salvo, seu nome é escrito no livro da vida, show. Receberam o Espírito Santo para uma determinada função. É por isso que eu digo que a unção é sempre direcionada. Não adianta você querer o batismo com o Espírito Santo se você não tem direção porque você vai receber. Se você não tem campo de trabalho. Quer receber para quê? Como diz nosso amigo pastor Eliseu Rodrigues, para ficar falando em língua no culto? Para ficar com a aura espiritual e ganhar o respeito de algumas pessoas que às vezes vão ser enganadas pela sua vaidade, que você, olha só que perigo, atrelar uma performance vaidosa a um fenômeno espiritual. Isso é perigosíssimo. Então, assim, eu creio que aqui em João capítulo 20, verso 22, como também o outro capítulo de João que eu falei, né, o Espírito Santo habita em vós, estará convosco, era para um objetivo específico. A gente pode inclusive ver isso daqui. Ó, verso 21. Disse-lhes Jesus outra vez, dá uma ideia de ênfase, né? Pai seja convosco, a saudação. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele está fazendo um envio aqui. Esse envio é para quê? Aí vem o verso 23. Se de alguns perdoares o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Se vos retiverdes, serão retidos. Então, olha aqui que interessante. Jesus ele está capacitando-os para uma nova missão. Toda vez que Jesus tem uma missão, ele derrama uma porção do Espírito Santo. Agora, o que seria o batismo com o Espírito Santo de Atos 2, que é diferente disso daqui? Vamos primeiro sintetizar, né? Mateus 10 e Lucas 8. A graça de Deus, o Espírito Santo veio
para realizar sinais e prodígios na grande comissão. Primeiro ponto. Então a porção é dada com esta direção. João, eu não lembro se é 16 ou 14, que fala, né, também, o Espírito Santo que habita em vós estará convosco, junto com João 20, 22. É uma nova porção com o objetivo de perdoar pecados das pessoas. Então, possivelmente, de discernir os corações em relação se querem ou não o pecado. Entendeu? Permanecer ali, né? E olha o que ele fala ainda, esse versículo aqui, dá pano pra manga. Os católicos adoram. Se perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Alguém vai falar assim, viu? O líder da igreja pode perdoar ou reter pecado de alguém, segurar a salvação de alguém. Mas aqui, no verso anterior, ele disse, recebei o Espírito Santo. Não é só porque você tem um título que você pode fazer como se tivesse o Espírito Santo para isso. E Jesus deu o Espírito Santo para eles numa passagem exclusiva, com um objetivo exclusivo, para um público exclusivo. Né? E aí vem, né? Jesus faz isso e tal. Quando chega em Atos, já é outra missão. Então é mais ou menos assim. Seria uma alegoria aqui? Não, aqui seria real. 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 Só que eles iam fazer isso pela virtude do Espírito Santo. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E também a Bíblia não diz que essa passagem histórica se aplica para a igreja hoje. Não diz isso. Jesus deu isso para eles naquele momento ali. Não diz que isso iria se repetir. Já o batismo com o Espírito Santo com fogo, você vê repetição. Foi exclusivo para eles ali naquele momento. Exatamente. Entendi. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar uma missão para vocês agora, irem lá no Rio Grande do Sul e tá aqui esse casaco para proteger do frio. Uma porção de cuidado para esta missão. Agora vocês vão lá no Rio de Janeiro e vão pregar na praia. Tá aqui essa roupa de praia, esse protetor solar. Foi específico. Foi específico. Entendi. Entendeu? Quando chega no batismo com o Espírito Santo, é o maior enfrentamento. Por quê? O batismo com o Espírito Santo em Atos, ele vai lidar com o luto dos discípulos. É um público enlutado. Então o Espírito Santo tem que vir de uma forma muito poderosa. Só quem perdeu alguém sabe como é que é, né? Ter que lidar com o luto. E aí Jesus... Agora imagina Jesus interromper um luto de 50 dias. 50 dias está muito recente, cara. Muito recente. Apesar de que no judaísmo eles tinham 40 dias, né? Para poder ficar assim. E Jesus havia aparecido para eles e tal. Mas ele... o sentimento de luto perpetuava porque ele... Como é que eu vou dizer? Ele não estaria mais ali. Ele estaria derramado nos corações. Mas imagina, você está acostumado, João, acostumado a abraçar Jesus. Jesus vem cá para ouvir a batida do seu coração. Agora, ó, cadê o corpo de Jesus? Não está mais ali. Então, o sentimento de luto, ele não é só dado para quem morre, mas para quem desaparece, para quem se distancia. Né? Filhos que os seus pais se distanciam, eles têm um sentimento de luto. É a mesma área do cérebro que é mexida. Então, o Espírito Santo tem que descer para confortar, tem que descer para fortificar e ainda para dar uma ousadia que eles nunca tiveram. Porque Atos, João capítulo, acho que é o 16, você está até procurando aí, eu acho. Tava. O 16 ou o 14, que fala... que o Espírito Santo habitava neles, o Espírito Santo habitava neles no 16, e mais pra frente Pedro negou, tendo o Espírito Santo. Só que com o batismo com o Espírito Santo, os bloqueios de caráter de Pedro, a falha de caráter de Pedro seria bloqueada. João 14, a partir do versículo 15. Jesus prometendo o Espírito Santo. Então quer ler aí, essa parte aí? Então, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Olha Meu aí, Deus. Habita com. Você percebe a ideia de habitar? Esse é qual verso aí? Se a gente vê João 14, verso 15. 15 e 16. É o 16, né? 15 e 16. Esse é o 15 e 16, né? Nos dá o Consolador, a fim de que esteja para sempre com vós. Aquela parte que diz que estará com vós, porque ele habita convosco, né? Isso. Vamos lá, a palavra habita aqui no grego é meno, que significa permanece, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver
O verbo meno, fazer um julgamento aqui rapidinho. 17, né? Mene, isso. Ele tá aqui no aoristo passado. Perdão, tá no presente. Então, assim, ele habita convosco agora porque Jesus estava habitando com eles ali. Sim, tava lá. Olha que interessante. Ele habita convosco. Jesus se coloca como sendo a presença do Espírito Santo entre eles. A graça, porque o Espírito Santo, né, que capacitava, que ungia, que fazia a usualidade de Jesus. E estará em vós. Ele deixaria de estar do lado para passar a estar dentro. Né? Porque quando diz o verbo estará, aqui é somai. Está no futuro. Então, esse verbo aqui está no futuro, mostrando que ele haveria de deixar a forma corpórea para ter uma forma invisível dentro do coração do crente. Então, como que ele fez isso? No batismo. Eles passaram eu até imagino que o batismo com o Espírito Santo fez eles sentirem a mesma coisa que Jesus sentia em relação aos ímpios, em relação ao mundo, em relação a muita coisa. Então, foi sim uma capacidade sobrenatural. Agora, esse é o detalhe. Vamos tentar avançar para uma parte mais interessante. Podemos? Pode. Até tem uma pergunta aqui braba. Opa! Eu também ainda vou voltar um pouquinho ali. Que é a dúvida de muitos, né? Até para romper, se depois quiser dar uma continuidade. O que seria, então, o batismo no fogo? Boa. Eu acredito que o fogo é o elemento que acompanhou o Espírito Santo ali, no sentido de espalhar as línguas. Entendeu? Então ele veio e de repente aquilo que desceu sobre todos, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Línguas e idiomas você fala nesse contexto. Não. Ou línguas angelicais também. Quem já me conhece, já me acompanha lá do Instagram, já sabe que eu defendo que são línguas de fogo mesmo ali, não são línguas ininteligíveis, não são idiomas. Eu tenho uma tese, inclusive, sobre isso, no outro podcast que eu falei, 2h30 sobre línguas estranhas. Né? Com meu amigo Lucas Banzori. Deus abençoe. Amém. O que acontece? Ali, ele usa a palavra glossa. A palavra glossa, né, para falar línguas, ele também comparou o fogo. Línguas como que de fogo. Aí eu pergunto a vocês, o fogo, ele fala português, inglês? Nenhum idioma, né? Então, a língua é como que de fogo. O som que eles ouvem daquelas línguas é semelhante ao fogo. Eles falam um pouco antes de um som como de um vento impetuoso. Se você acender uma fogueira e botar um lugar para soprar, o som do vento e do fogo é parecido. E a língua que estava ali com eles não sabiam dar uma definição. Depois, o que acontece? A palavra glossa, Lucas aprendeu essa palavra e ele não a usou despretensiosamente. Lucas, ele era um médico. E como médico, tem uma obra de Dr. William Kirk Robarta chamada A Linguagem Medicinal de São Lucas. Foi uma tese publicada no século XVIII. Sabe o que esse cara fez? Ele pegou 16 mil vocábulos, porque Lucas, para escrever Lucas e Atos, ele usou 16 mil palavras. É um vocabulário muito grande. Esse cara fez o trabalho de pegar cada um desses vocábulos, numa época que não tinha computador e nem nada, tá? E ele cruzou cada vocábulo com os médicos antigos. Então ele percebeu, bem, vamos ver se Lucas realmente é um médico, porque um médico que está falando de Jesus curando um monte de gente, ele deve usar algum termo técnico relacionado às curas, relacionado aos fenômenos da vida humana que o médico estudava. Aí ele pegou uma cartilha de médicos antigos. Areateus, Galeno, Discórides, Euríclides, Hipócrates e Sócrates também, que não era médico, mas discorria sobre vários assuntos da vida humana. O que ele fez? Olha só, hein? Ele percebeu que Lucas usou o termo glossa para caracterizar um fenômeno linguístico, social, da comunicação. E Lucas, ele balanceou esse termo, porque ele usou glossa no verso 3 e 4 e depois usou dialectos no verso 6. Porque fala assim, ó, e cada um ouvir falar na sua própria língua. E aí, quando ele diz que cada um ouvir falar na sua própria língua, ele coloca 3 termos. Porque, segundo Aristóteles, você tem o glossa, o logos e o dialecto. O que é o glossa? É a língua de um bebê que você não entende. Né? O bebê está falando lá, você não entende ainda. Então são os primeiros sons que o ser humano produz. E Lucas usa glossa. Significa que o som que eles produziram ali não foi entendido. Depois, esse glossa, segundo Aristóteles, ele evolui para o logos, que é a formação de pequenas palavras. Vocês têm filhos? Tem. Qual a idade, mais ou menos? A minha tem 2 filhas, 13 e 11. Tem 6. Pai, você tá enganando, cara. Pensei que você era mais novo. Ó, pessoal, obrigado, hein? 7?
Vocês lembram de quando a filhinha vocês começou a falar as primeiras palavrinhas? Ô, Léo. Ai, mãe, ainda não era um Falou discurso. pai primeiro. Aí, Então, é essa. aí a mãe agora vai ficar como? É. Eu ia curtir, mas nem vou mais. Falou pai primeiro. E as duas ainda. É, a minha só fala mamãe, né? Beijo, minha filha. Papai te ama. É, minha esposa também, né? Tá lá agora. É isso aí, falou mamãe. E aí, assim, a gente percebe que o bebê, ele vai evoluindo. Sons ininteligíveis, palavra inteligível, depois frases. O que Lucas faz ali é dizer que a língua que eles falavam era glossa. Quando ela caiu no ouvido dos discípulos, ela virou dialectos. Dialectos é a frase. Passou a entender. Entendeu? E aí você fala assim, ué, mas então eles começaram a falar? Não. O texto diz que cada um ouvia falar. O verbo ouvir é o verbo de governo. Você lembra o que você falou no início? A gente não é responsável pelo que o outro entende, mas pelo que eu falo. Interpreta. Significa sim. que eles falavam uma coisa e eram entendidos em outra língua. Então o fenômeno de línguas estranhas aqui, ao meu ver, é o seguinte. Eles continuam falando em línguas estranhas, mas essa língua cai no idioma de cada pessoa como uma pregação do evangelho, entendeu? Então Deus é responsável pelo processo de transformar a comunicação e cair no ouvido deles assim. Seu papel era fazer. O resto é com Deus. Exatamente. Até porque muita gente depois coloca, não, mas ali eles falaram em... Se você colocar que eles falavam na língua dos idiomas deles, vai ter alguns problemas. Primeiro problema, vai comparar a obra do Espírito Santo a um curso de idiomas. E tinha pessoas de diversas partes do mundo. Dizia Exatamente. Eram 18 nações ali ali. É reunidas. Né? muita gente. Então, assim, você vê que... E eles falavam assim, tem outro testemunho que ajuda isso. Verso de número... Atos, capítulo 2, verso de número, acho que é o 7, né? Diz assim pra gente... cadê? Atos 2, 7. Foi 27, meu Deus. Atos 2. 2, verso 6. Porque cada um os ouvia falar. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, assim, cada um os ouvia falar. Vou repetir. É como se o cara tivesse... Vamos supor, deixa eu tentar, né, melhorar essa visibilidade. Eu tô falando em língua e cada um de vocês está ouvindo eu falar na sua língua, sendo que vocês falam línguas diferentes. Você fala alemão, você fala árabe. Eu tô aqui falando em língua estranha, mas você tá ouvindo em alemão, você tá ouvindo em árabe. A pessoa que tá ouvindo nem tá percebendo que é outra... Não, Uma linguagem angelical, vamos dizer assim? não. Elas estão atônitas porque eles são galileus e não falam a língua deles. O Tipo, nem me conhece, nunca foi, vamos dizer assim. Entendeu? É como se você visse E tá um gringo falando de na repente minha- falando perfeitamente em português com você. E você fala, ué, estranho isso. Inclusive tem testemunhos, né, de pessoas que foi até pra China Sim, sim. pregando e do nada começou a falar na língua deles. Exatamente. E, assim, Tremendo isso, é real. e você pergunta a essas pessoas, elas não sabem a língua. Não Elas sabe. foram capacitadas para falar e as pessoas ouviram e entenderam. Então, assim, eu creio que o milagre é mais no ouvir do que no falar. Deus não capacitou o cara para falar árabe. Ele fez chegar essa língua árabe no ouvido Romanos 10, 17. dele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É, Glória a Deus. forte. E pastor? Não. Pastor, deixa eu fazer uma... É muita Aquela pergunta, cortada. é muita. Ah, não, pera. Vai lá. Não, que a gente tá falando também dessa parte de vários tipos assim, quando você é batizado, de vários tipos, por exemplo, o de línguas, digamos que é um dos dons. Sempre, essa parte do batismo é sempre levado para a parte de línguas. Realmente é sempre o que desperta é a língua, o batismo, ou também desperta outros dons, ou pode ser qualquer um dos dons? Então, vamos lá. Sobre a língua, eu acredito que o dom de línguas existe em 3 categorias. Primeira categoria, a Bíblia fala sobre orar em línguas, você e Deus. Lá em Atos, 1 Coríntios capítulo 14, né? Aquele que fala em mistério, fale sozinho com Deus e tal, a não ser que haja intérprete. Então, o primeiro ponto é a língua que serve para te edificar. A segunda categoria, Mesmo você não entendendo. mesmo você não entendendo, você tá... Deus é que tá entendendo e pronto. Você não precisa Você tá no seu quarto orando e você começa a falar em língua. Exatamente. Vamos dizer assim. Você não está entendendo, mas de alguma forma Deus está construindo alguma coisa em você, porque Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. A palavra edificar é construir.
Então, no ato de falar em línguas, Deus constrói algo em você. Por isso que eu não acredito numa pessoa que fala em língua o culto todo e no outro dia tá fraco. Não acredito, porque a Bíblia diz que você tem que ser mais forte. Eu digo que todos os dons espirituais são bandejas. Eu tô servindo alguém. Alguém Sim. tá enfermo, eu sirvo com a cura. Alguém tá triste, eu sirvo com a profecia. A língua é o único dom que não é banquete, ela é bandeja. Entendeu? Perdão, o contrário, que não é bandeja, ela é banquete. É você que se serve. É para sua edificação. Então, a língua estranha, ela tem essa característica de oração em línguas, que é para edificação. A Bíblia também fala da língua estranha como um dom que carrega uma mensagem codificada e outro vai interpretar, ou a própria pessoa. Então, esse é o dom de línguas. Esse atua com um pouco mais de frequência. Entendeu? Mas seria outra fase, É vamos uma dizer assim. Isso. Uma elevação. É que nem talvez. você deu do bebê, né, velho? Você começou pequeno, primeiro falando, depois você vai aprendendo. Porque nem todos que falam sabem interpretar. Exatamente. Então, eu não creio exatamente que um tem que evoluir para o outro. Eu creio que eles podem existir distintamente. Distintas. Então, Entendi. quem tem o dom de línguas não necessariamente vai orar em línguas em casa e vai se edificar. Sim. Quando Deus dá a língua para ele, ela vem num código para ele mesmo interpretar uma outra pessoa. Então, a operação das línguas estranhas na vida dele tem uma função semelhante à de profecia. Enquanto o outro, Deus usa aquele dom de línguas para poder edificar a vida dele. E aí existe a língua também do batismo com o Espírito Santo, que a pessoa fala em línguas quando ela é batizada. Isso a gente pode ver em Atos Assim, no 2, batismo. 3, 10, 46 e 19, 6. São as 3 vezes que fala sobre batismo com o Espírito Santo na Bíblia, e todas elas eles falaram em línguas. Então, assim, existe a língua como confirmação do batismo. Agora, eis o ponto. A pessoa só pode falar em línguas depois que foi batizada? Não. Porque se a oração em línguas é um dom, não há nenhum lugar na Bíblia que diz que você tem que ser batizado com o Espírito Santo para ter dom. Pelo contrário, antes de receber o Espírito Santo, os discípulos curavam, profetizavam, ressuscitavam. Então, assim, de alguma forma é uma porção de E já unção estavam recebida. salvos também. E já estavam salvos. O batismo com o Espírito Santo, ele é mais caracterizado pelo revestimento de poder, ousadia, né, para vencer o mal e os problemas que você tem, do que necessariamente falar em línguas. Agora, quando Mas- a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Mas no caso Mas dos não significa que ela voltará a falar. No caso dos discípulos, não entra a questão Esse dele. é brabo também. Isso aí é polêmico. Voltará a falar. É. Tem uma Pode nunca discussão mais sobre voltar isso. a falar, cara. A pessoa pode não mais voltar a falar em línguas. Ela falou em línguas ali porque ela recebeu o Espírito Santo. É como se fosse o cartão de chegada dele. Cheguei. Ele transforma a sua linguagem. Depois Até me você... arrepiei aqui. Né? pessoal. Glória a Deus. É, Depois que você recebe, pronto. Agora, vai voltar a falar? Você vai voltar a falar se você orar em línguas ou se você tiver uma mensagem em línguas para ser descodificada. Agora, a pessoa tem que receber esse dom? Não. A pessoa pode receber o dom de línguas antes de ser batizada com o Espírito Santo? Pode, porque, como eu falei, ele pode. Essas 3 formas existem distintamente. A gente vê na Bíblia. Paulo não fala lá em 1 Coríntios 14. E quem for batizado com o Espírito Santo, ora em mistério com Deus para sua própria edificação. Não. Ele fala dessas coisas separadamente. Inclusive, o Lucas Honorato escreveu aqui. Mas como que edifica a própria vida através da fala em línguas? Boa. Essa fala em línguas, ela edifica porque é como se fosse uma comunhão tão profunda entre você e Deus que a linguagem que a sua mente lembra, o seu idioma, ela é suplantada pela ação do Espírito Santo, fazendo você falar a própria língua de Deus. E aí até uma coisa que eu aprendi com ele hoje, né? Falando sobre a questão. O bastidor Sim. tá pesado aqui, pessoal. Se a língua estranha é a língua dos anjos, a gente tem um problema, porque a Bíblia diz que ninguém entende. E se é a língua dos anjos, o diabo entende, porque ele é um anjo. Então, assim, a Bíblia fala assim, ó, quem fala em línguas estranhas não fala a homens. Porque ninguém entende. Esse ninguém exclui anjo, vegetal, animal, exclui tudo. Até nós. Até nós. Todos sei. Só, aí vem assim, ó, senão com Deus que fala mistério. Pronto. Se é mistério pra mim, pros anjos, ninguém entende, só Deus entende. Então, assim, a pessoa que ora em línguas, ela tá falando no próprio idioma de Deus, mesmo sem entender. É uma própria graça de E é Deus algo que vai recai saindo sobre a também. pessoa. Muitas vezes Vai você não vai saindo. O que eu ia Exatamente. perguntar, assim, quando você falou ali dos discípulos, mas no caso dos discípulos, de eles se curarem, fazerem tudo sem ter o Espírito, não seria também a questão de estarem com o noivo? Até quando eu falo também do jejuar, não seria nessa questão?
Pode ser, mas com certeza ali é notado que havia uma frequência desses sinais, né, entre eles. Agora, alguns sinais para eles ainda era vetado. Uhum. Eles tentaram lá, né, expulsar demônio de um jovem. Jesus falou assim: esse demônio só sai com jejum e oração e tal. Então você pode perceber que era uma unção limitada. Quando chega no ministério de Atos dos Apóstolos, a partir do batismo com o Espírito Santo, essa graça é potencializada. Pedro passa a curar com a própria sombra, diz pro paralítico, levanta e anda. É um tipo de coisa muito maior, né? Entendeu? Paulo mesmo, com o lenço dele. Então era um movimento absurdo que acontecia ali entre os apóstolos. E pastor, uma pessoa hoje que é crente, não fala em línguas, não foi batizada com o Espírito Santo, com as línguas estranhas, o que a pessoa deve fazer hoje? O que você recomenda como um homem de Deus? Humildade, que é o primeiro crivo que nós falamos aqui, eu acho que uns 20 minutos, né? Humildade para reconhecer que você precisa de Jesus. A segunda, eu acho que ninguém fala isso ainda, mas se coloque num contexto de necessidade. Quando eu pedi muito a Deus o dom de cura, falei, Senhor, me dê o dom de cura. E eu fiquei pedindo, eu orava e nada acontecia. Sabe o que Deus falou comigo? Você não está no meio dos enfermos, por que você quer o dom de cura? Se exponha aos necessitados. Você quer o batismo com o Espírito Santo para quê? Para envaidecer o seu culto? Para poder trazer a sua performance ali uma visibilidade de alguém mais espiritual que os outros? Você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo assim. Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, no outro dia ganhou um monte de alma para Jesus. Ele foi na Porta Formosa, ele e João levantaram as pessoas. Se você não tem destino para o batismo com o Espírito Santo, não queira receber por vaidade, porque você vai acabar se enganando, e se enganar gera até problema mental, tá? A pessoa se enganar de que recebeu alguma coisa. Porque a principal marca do batismo com o Espírito Santo, quando ele chega, primeiro ponto, línguas estranhas. Segundo ponto, você vai ser outra pessoa. É como se injetasse alguma coisa no seu corpo e mudasse a sua identidade. Você tá conversando com alguém sobre futebol e você tá doido pra falar de Jesus. Né? Você tá falando, alguém fala lá, mas o Flamengo ganhou de novo, e você fala, mas Jesus também nunca perdeu uma batalha. Sim. Né? Você fala, mas eu sou Santos. Pois é, mas os santos herdarão o reino. Você vai puxar o batismo com o Espírito Santo, te transforma, eu vou dizer a verdade, ele muda seu DNA. Eu não sou a mesma pessoa. Não sou a mesma pessoa. Ele capota você. Ele te vira o avesso. E aí, até coisas pequenas, tá? Como jogar lixo no chão, você passa a ser incomodado. O Espírito Santo te educa de novo. Ele te transforma. Vai te modelar, né? Daniele Moreira escreveu assim: vemos hoje em algumas igrejas ministros que, em dado momento do culto, dizem: fala em línguas agora. É possível isso acontecer ou seria uma religiosidade? Entender que sentir a presença é algo mais profundo. Ai, meu Deus, que geração a gente vive. Isso aí é pra sair bonito na foto. Que aí o cara, fala em língua agora. Né? É como se ele tivesse dando. E É. quem dá é Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo concede, né? Aí o cara, não, ele que tá... Tem uns que falam assim ainda, eu libero sobre... Aí não dá. É tremendo. Já deu pra responder, né? Pastor, tem mais duas perguntas aqui, bravo, hein? Quer ler, Léo? A Pregação de Verdade colocou assim: o pastor acredita no movimento pentecostal? Porque a linha de batismo no Espírito Santo vai contra esse movimento. O que ele pensa sobre? Eu acho que é um contraditório, né? O pentecostal vai a favor do batismo com o Espírito Santo. Na verdade, primeira, segunda, terceira e quarta onda do batismo do pentecostalismo tem batismo com o Espírito Santo. Sim. Tem outra pergunta aqui. Equipe LCN. O batismo só é para quem se converte primeiro? Assim eu entendo. Mas por que Cornélio foi batizado, sendo que o texto não parece ser tão claro que ele já havia se convertido? Eita! O texto está claro, sim. Atos capítulo 10, verso... eu acho que é o 40, deixa eu ver aqui. Deu pra entender, né? Deu, quiser sim. que eu repito? Não, perfeito. 10:48. Não, calma aí, deixa eu ver aqui. É um texto que diz que ele dava testemunho diante de toda a nação judaica. Né? Cadê? Tá em Atos 10. Em Atos 10, Em Atos 10 fala sobre isso. Olha só, verso 31. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Cornélio já orava.
as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Cornélio já fazia a boa obra, entendeu? A gente vem aqui, ó, cadê? Aqui o texto começa lá de trás, acho que é do 26 que ele começa. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontraram muitos reunidos ali e se dirigiu. Vós bem sabeis que é proibido um judeu se ajuntar a outra raça e tal, mas Deus, olha só, mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, o próprio Deus tem uma experiência, Deus autentifica a fé de Cornélio, né? Cornélio, a Bíblia diz que ele dava testemunho diante de toda a nação judaica. E aqui tá falando que ele já orava, porque Isso. quem ora é crente. É. Se você não é crente, você não ora. Sinceramente. Sim. A Bíblia diz que Crente Deus não com ouve a Cristo, oração não. de pecadores. É. Se Deus ouviu a Exatamente. oração de Se você Cornélio não e é mandou Pedro, convertido- é porque Cornélio era crente. Entendeu? Porque se fosse pecador, a Bíblia diz Deus não escuta a oração de pecadores. Se você não é convertido, você não vai orar. Verso 30, ó, respondeu Cornélio, faz hoje 4 dias, por volta desta hora, estava eu em minha casa, a oração nona. A E equipe apre- LCN se corrigiu apresentou- aqui, ó. Ele disse assim, pastor: digo convertido ao Senhor Jesus. Ah, Ele sim, complementou. então, eis a questão. Cornélio possivelmente estava buscando Cristo, mas não sabia o nome, não sabia o endereço. E aí Cristo encontra Cornélio na sinceridade dele, o coração contrito, Salmo 51, o Senhor não desprezará. Aquele que vem até mim, de maneira alguma eu lançarei fora, Jesus disse. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Cornélio está num propósito, batendo, semelhante a Daniel, que ficou 21 dias até ter a resposta. Cornélio está falando aqui no verso 30, ó. Faz hoje 4 dias que estou por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Jesus aparece para Cornélio, porque com certeza ele estava, mesmo que sem saber o que dizer, mesmo que sem saber a palavra certa, mesmo que sem saber a oração do Pai Nosso, ele estava buscando Jesus. E aí Jesus aparece para ele aqui, né? E aí, ó, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembraram na presença de Deus. E aí Deus envia Pedro, né, para poder chamar até ele, ó. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, pelo sobrenome de Pedro. Acha-se hospedado na casa de Simão. Curtidor, cara, o cara teve revelação. Então, assim, igual a Paulo. Paulo também, ele tinha uma versão de Jesus na mente dele, formada pelo fariseu, totalmente diferente. Mas Jesus foi lá e encontrou Paulo. Então, por essa situação, eu vejo que Cornélio, sim, ele era um crente sem saber direito o que fazer, né? Tem até um texto rapidinho lá em Atos 8, que fala assim, ó, acho que alguém fala assim para Filipe, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique, né? Ele abre o texto de Isaías e fala, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então eu acredito que Cornélio pensando, como é que eu vou... Eu sei que tem, entendeu? Meu coração tá apontando para lá. Aí Deus envia Pedro para poder esclarecer. O Pregação de Verdade, ele recapitulou a pergunta aqui. Ele quis dizer, você que é um batista, na verdade, a minha pergunta diz que a linha que sim. você defende vai contra o movimento pentecostal, vamos dizer assim, dos dons, Sim. né? Por isso eu perguntei se ele acredita no movimento. Eu entendi agora. Assim, eu acredito, fui criado na Assembleia de Deus, sou batizado com o Espírito Santo, escrevo sobre isso nesse curso aqui de apologética, tá? Sou professor de grego, de hebraico, português, então eu sou uma pessoa erudita. Essa erudição veio mais, sim, da minha linha batista, mas a minha veia pentecostal, meu amigo, ela fala mais alto. Se eu tiver numa igreja batista hoje, e eles falarem assim, falar em língua errado, eu dou tchau, tchau e vou para outra. Porque Mas tem muitos batistas que a falam. Batista tem muitas batistas renovadas aí, muitas mesmo. Entendeu? Inclusive, quem foi o meu pastor, Fernando Trindade, um forte abraço pro senhor, ele fala em línguas, né? Então, assim, recebeu essa experiência num carro, foi batizado lá, um pastor batista. Sim. Então, hoje em dia, dizer que todo batista é tradicional é desconhecimento. Ô pastor, como identificar que a pessoa tem o Espírito Santo hoje? Pelos frutos a gente conhece as árvores. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo é uma coisa, se ela foi batizada com o Espírito Santo é outra coisa. Se você tem o Espírito Santo, você vai dar os frutos do Espírito Santo, o amor e as facetas dele, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, por aí vai. Né? Se você foi batizado com o Espírito Santo, você está em alguma missão. Porque você foi revestido para guerrear. O policial, lá no Rio de Janeiro, quando ele passa pela prova, ele tem que ficar 1 ano no Rio de Janeiro mesmo. Ele recebe toda uma investidura, porque lá a criminalidade é muito mais forte. Então esse revestimento é para lidar com aquela guerra lá. E outra coisa, às vezes Deus te batizou com o Espírito Santo,
para atender a uma comunidade, a um povo, um grupo específico, e depois essa unção ele retira de você e dá para outro, porque você já cumpriu aquele objetivo e ele de repente te reveste para um outro objetivo. Tem gente que, né, era um guerreiro de Deus ali. Você vê que ministérios na Bíblia não, na história assim, eles duram uma média de 10 anos. Quanto mais forte é o ministério. Se estiver em cima de uma pessoa, ele dura 5, 6 anos. Se tiver, por exemplo, Martinho Lutero, ele foi de 1517, que fez a reforma, até 1519, 12 anos. Depois disso, ele começou a escrever cartas antissemitas sobre escravidão, oprimir os camponeses, porque a graça de Deus saiu e a gente tem que permanecer sem aquele brilho, porque Deus está distribuindo sobre outras pessoas. Isso é interessante também saber. Meu Deus. Quando o ministério polêmico, começa homem, né? e quando termina. Rapaz. Tem gente glória a que, né, Deus. meu pastor? Por exemplo, desculpa alongar aqui. Que isso? Tem gente que, assim, recebeu uma graça de Deus para operar num lugar e num tempo. Vamos pegar os profetas menores? Os profetas são divididos assim, ó, profetas do sul, do norte, do cativeiro, pós-cativeiro e estrangeiro. Por quê? Porque eles são territoriais. Sabe quanto tempo, vamos ver se vocês sabem essa, Ageu e Zacarias, por quanto tempo eles profetizaram? O ministério deles durou sabe quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Foram levantados para profetizar sobre o retorno e a reconstrução do templo para Zorobabel e Esdras. Eles só profetizaram por 3 meses. Depois você pega ali o tempo que eles começaram a se levantar e vê a conta. 3 meses depois a Bíblia diz e eles pararam. E estão na Bíblia até hoje. Nem todo ministério vai durar para sempre. Sabia que tinha data para começar? Êxodo 30:14 diz que a partir de 20 anos você entrava pro arrolamento, que é o ministério. E com 50 anos você se aposentava. Podemos entender, pastor, que esse podcast aqui que eu tenho como um ministério cristão hoje é para esse tempo e vamos supor, ano que vem Deus vai te levar para outro lugar. É outra coisa. Perfeito. Exatamente. É outro tipo de unção do Espírito Santo que vai estar sobre você. Exatamente. Podemos entender assim? Pode. Suponhamos que a experiência que você adquire aqui de um ano, 2 anos, ela te dá um cabedal para atender uma missão em outro lugar. E a experiência que alguém está orando lá pedindo a Deus é para você formar um discípulo para ficar aqui no seu lugar. Entendi. Os talentos precisam se multiplicar. O reino é dinâmico. E é engraçado que eu tive até um sonho esses dias, uma pessoa apresentando o programa, e não era eu, Olha, tá vendo aí, meu pastor? com boné e tudo, É? feliz da vida. Aí eu falei, eu até fiquei pensando, será que Deus vai me tirar de lá? Às vezes Deus tá te preparando outro terreno e preparando esse terreno para alguém, né? Entendeu? Mas Porque é isso, eu acredito que um ministério, sendo de Deus, é para permanecer. Quer ver só uma coisa? Eu não sou pastor. Uhum. Não sou pastor. Sou professor de teologia. Eu chamando de pastor, você me desculpa então. Não, que isso. Porque não pra dá- pessoa não dá que dá mais, aula, né? Imaginam isso. Eu já tive várias oportunidades, até boa. Mateus, vamos te dar 9 mil, 11 mil pra você fazer 2 cultos por semana. O povo gosta de você, fica Olha. aí. Eu nunca aceitei, sabe por quê? A investidura que tá sobre mim, quando eu chego em casa, eu não tenho vontade de cuidar de pessoas. Eu tenho vontade de escrever, de debater, de vir aqui no podcast Liberar o como esse. conhecimento, né? Você São pergunta, outras formas, né? eu cheguei aqui cansado. Sim. Na Chegou mesmo. primeira pessoal, palavra que eu cansado. comecei a falar, eu não tô mais cansado. Fiquei 12 horas no ônibus. Podemos dizer Entendeu? que você Sem entendeu dormir, o seu chamado Isso. e isso faz total diferença. Tá fluindo sobre mim Uhum. a graça de ensino. Um dia Deus pode fazer assim, meu filho, tudo bem. Eu vou levantar discípulos no seu lugar e eu vou te recolher para dentro de um gabinete. Usa tudo isso para cuidar de pessoas. Amém. Sabe qual é o problema das pessoas? Insistindo que não foi chamado. Aí faz com infelicidade, desvia, Sim. se quebra ministerialmente, né? Uhum. Então é muito importante ter alegria e certeza do que Deus E uma chamou. coisa importante, professor, que é assim, por exemplo, Deus está preparando alguém para estar aqui no meu lugar porque ele quer me levar para uma obra maior ou um outro lugar. Como saber a hora de, pô, Deus quer que eu deixe isso aqui mesmo? Isso é importante. Porque às vezes você não quer largar, você fala, não, lá foi Deus que me deu, não tem como, isso é o E às vezes, diabo. se você não querer largar, às vezes pode estar muito evidente, mas você se... Exatamente. Entendeu? Esse é um detalhe. Assim, seja sensível ao Espírito Santo, deixa ele fluir na sua vida. Porque antes de ser do ensino, eu trabalhava com exorcismo.
Meu Deus. Eu era praticamente exorcista profissional. Meu Deus. Eu Nem vou perguntar visitava... o que você já viu mais tremendo pra falar aqui. Ih, porque- rapaz, nossa. Mas se puder contar uma rapidinho. Conto. Escadinha era o nome do rapaz, até deu um nome, entendeu? Ele tinha um olho fechado e outro aberto, assim, né? Lá na minha cidade. E aí a gente foi chamado pra orar. Ele já tinha quebrado o braço de um policial. Ele já tinha pegado um senhor na maca. Ele levantou o senhor e a maca. E jogou longe, dentro do hospital, isso, né? E aí pronto, os policiais caíram em cima dele e amarraram um monte de lençol. Botaram ele deitado, amarraram um lençol na testa, outro no pescoço, outro no peito, no braço, e todo amarrado assim. E ele cuspia um líquido preto, coisa terrível. Meu Deus. Eu tava na minha casa com um amigo meu e aí falaram assim, falaram pros policiais, né? Chama algum pastor. Aí veio um monte de pastor, ninguém conseguiu expulsar. E ele machucava os outros ainda, né? E aí fala assim, não, chama aquele menino lá, Mateus. Eu tinha 15 anos de idade. Lá veio eu e o Gabriel, que era meu amigo, meu parceiro de missão. Aí Gabriel falou... Você sempre foi crente? Não, Não. me converti aos 14. Tá. E aí fui batizado com o Espírito Santo no dia do meu aniversário, Meu Deus. de 14 anos. Que presente. Glória a Deus, foi o melhor de todos. Resultado, meu pastor, o que aconteceu? Eu peguei e fui orar pelo rapaz e olhei pra Gabriel. A gente só em olhar a gente já sabia. Quando eu olhei pra ele, eu pensei assim, ora pela mãe do cara. E ele falou assim, vou procurar ela. Ela tava num outro quarto fazendo uma espécie de feitiçaria pra manter o demônio na vida dele. Entendeu? Porque eles tinham tipo um pacto. Ele foi lá orar por ela e eu vim orar pelo rapaz. Quando eu cheguei assim perto do rapaz endemoniado, tinha um policial com a arma apontada pro rosto dele assim. E já bufando, né? Quase perdendo a linha. E aí eu fui e falei assim, botei a mão na arma, na autoridade. Falei, em nome de Jesus, esse demônio não vai sair com bala, não vai sair com tiro, não vai sair com arma de fogo. Ele vai sair com a palavra de Deus. O cara falou assim, sai daqui, menino. Aí o pessoal falou, não, é ele que a gente chamou pra expulsar. E aí você, esse menino aí, os pastores já vieram aqui. Eu falei, para, em nome de Jesus. Quando eu falei para, o rapaz ficou quieto. Aí eu fui e olhei pro rapaz que estava manifestado, o escadinho. E eu falei assim, ó. Senhor, essa alma precisa da sua ajuda. Essa alma precisa da sua misericórdia. Em nome de Jesus, bum, o demônio saiu. Antes de eu mandar a ordem, todo mundo ficou assim. Aí os pastores perguntam, pô, como é que saiu? Você nem mandou sair. Eu falei, porque vocês queriam dar um show. Eu olhei pra alma e vi. Aí quando o demônio saiu, ele gritou, porque ele tava com o braço quebrado, mas não sentia quando tava manifestado. Aquilo ali foi uma situação, assim, absurda, né? E aí quando saiu, entrou na mãe dele automaticamente. Aí o meu amigo foi, expulsou de lá, e a gente abraçou o cara, depois levamos ele pra igreja. Teve várias situações assim também. Teve uma que eu tive com Deus, que a moça pulou dentro do rio, sabe? E assim, ela tava discutindo com o marido dela, Deus tinha me mostrado que às 11 horas da noite, às 23 horas, um espírito de morte ia visitar ela. Ela tinha na minha casa, recebeu oração para voltar ao casamento e Deus mandou entregar essa revelação. Ela ficou nervosa, saiu de lá, quando deu às 23 horas, eu fui atrás, eu fiquei preocupado. Quando eu fui assim, ela tava lá na beira, num quiosque assim, e eu tinha um parapeito pro rio. Meu amigo, ela começou a discutir com o ex-marido dela, e eu olhando, né, aquilo escondido. Ela, bum, pulou dentro do rio. Se jogou, o rio tava meio seco. Ela bateu nas pedras, mó sangueiro, assim. Eu falei, meu Deus, morreu. Quando eu fui correr, que eu sempre nadei bem, né? Eu falei assim, não, vou salvar ela. Quando eu fui correr, alguém botou a mão assim no meu ombro e falou assim, calma, deixa que eu vou lá. Falei, tá bom. Quando eu olhei assim pro rapaz, eu falei, o que aconteceu? E ele nervoso falou, ela que se jogou. Quando a gente menos esperou, a mulher já tava do lado. Quando a gente virou pra agradecer o rapaz que foi buscar ela, cadê ele? Meu Deus. Sumiu. E aí, eu creio, né, que Deus enviou um anjo pra ajudar ali. Porque primeiro eu não teria força pra tirar ela dali. Entendeu? Até vou te confidencializar algo. Antes de eu ser crente, eu era católico e tava numa igreja católica, uma pessoa bateu no meu ombro assim e falou, tem um papel pra te entregar. Eu ando com ele até hoje, faz parte do meu testemunho, e tá escrito, Deus atrai os elegidos. Guardei. E eu procurei essa pessoa até acabar a missa inteira. Na época e não achei. Até hoje eu penso que pode ser um anjo, cara. Acredito muito, cara. Muito, eu muito, acredito, muito. Ninguém tira isso de mim. Com certeza foi, mestre. Com certeza foi. Deus usa os anjos dele para nos guiar. E eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, são que horas?
Ela olhou e falou, são 11h15. Falei assim, que horas que você pulou? Eu pulei 11 alguma coisa. Falei, e aí? Ela falou, quando eu tava caindo, eu lembrei. O Espírito de Morte ia me visitar. Então, assim, Deus envia, né, pra socorrer, Deus faz a obra dele. Agora, isso não tinha nada a ver com estudo, eu era horroroso de Bíblia. Aí hoje eu tô com 30 anos, tem 10 anos que eu dou aula de teologia, desde os 20, né? 20, 21 por ali. Já escrevi mais de 6.000 páginas, formamos 13 cursos, temos uma escola, mais de 4.000 alunos formados com certificado, vários alunos ativos. Então, assim, Deus ele simplesmente trocou toda aquela disposição que eu tinha para jejuar e orar, ele foi dando para estudar. E essa voracidade, essa sede, minha mãe fala, eu não conseguia te conter, você queria saber o porquê de tudo. E em poucos anos eu cresci muito. E comecei a escrever. Uma hora, eu sei que Deus vai arrefecer isso e vai aumentar outra coisa. E aí o ministério é trocado. É entender, né? Muito interessante. Professor, a gente tá indo pros Chegando no finais final, aqui, né? Mas eu queria só fazer ainda uma pergunta, tentando voltar, né? Uhum. Aqui, que você tava falando de Felipe quando ele batizou e tudo, e até em Atos 19 lá fala que o João aplicava o batismo do arrependimento. E a gente tava falando que não tem como a pessoa ser batizada sem entender a mensagem da cruz. O que seria entender essa mensagem da cruz? Por que eu te pergunto isso? Por exemplo, quando você pega até Felipe, você me corrija se eu estiver confundindo a história ou estiver errado aqui. Ele encontra o rapaz que fala que não sabia lá ler, ele fala para ele sobre Jesus e em seguida ele batiza, né? Então, o que seria essa mensagem da luz, da cruz? Porque se ele falou, não sei se é luz também, que Jesus é luz, né? Mas o que seria aplicar essa mensagem? Então, como a revelação é progressiva, naquele momento ali que aquele rapaz foi batizado, as epístolas paulinas não estavam escritas, né? As epístolas gerais também não. Estavam vivendo Atos ali, que era poucos dias depois de Pentecostes, digamos assim. Então a igreja provavelmente não tinha nem 3 anos de formada naquele momento. Essa mensagem da cruz ela é sistematizada por Paulo. O que a gente tem nos evangelhos, detalhe, nem os evangelhos estavam escritos naquele tempo, entendeu? Eles passaram a ser escritos depois do ano 50. A gente está falando ali de 33, de 36, 37 depois de Cristo. Paulo não tinha nem se convertido ali em Atos 8, quando Filipe explicou. Então, assim, hoje, né, a situação do crente de hoje é diferente do crente daquele tempo, porque ele não conhecia. Hoje, o que é entender a cruz? É entender 3 passos: justificação, santificação e glorificação. A cruz, deixa eu ver aqui se eu tenho. Precisava de alguma coisa assim, em formato de cruz, assim. Deixa eu ver aqui. Não tem. Acho que não vai Tem um ter. pedestalzinho assim, tem alguma coisa assim, né? Não tem cruz, não tem. Então, 2 canetas. Tem não? 2 canetas? Eu pensei Tem. isso. 2 canetas aí. Olha lá. Os bastidores aqui, rapaz. Vocês vão ver em breve aí, rapaz, também. Aqui, por exemplo, pense comigo, ó. Jesus morreu na cruz, certo? Então, ele justificou o nosso pecado. O que é justificar? Você falta o trabalho, no outro dia você dá uma justificativa. Se essa justificativa for plausível, sua falta é abonada. Se ela não for plausível, você permanece com a falta. Jesus pegou a cruz que era nossa, nos tirou, assumiu em nosso lugar, falou: Pai, por que você vai matar eles? Porque eles pecaram. E eu pequei? Não, você não pecou. Faz o seguinte: o que eu mereço então? O salário do pecado para eles é a morte. Você não pecou, é a vida. Pega a minha vida, dá para eles, pega a morte deles, dá para mim. Isso justifica? Justifica. Ele foi e justificou em nosso lugar. Né? Primeiro ponto é a cruz. Então, assim, o que é entender a mensagem da cruz? Ele justificou e a justificativa dele foi suficiente. Depois, a cruz, ela passa a ficar inclinada. Por quê? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, ó, inclinada, simbolizando o carregar da cruz, né? Depois que a cruz fica inclinada, é o processo de santificação, que é pesado, é difícil santificar. É como se eu estivesse carregando o peso do evangelho. O peso do evangelho de Cristo é seguir a mensagem dele não agrada o mundo. Depois, quando a gente entende o sacrifício, carrega a santificação, essa cruz, ela deita mais um pouquinho e ela vira uma chave que abre a porta do céu através da glorificação do nosso corpo. Entendeu? Então, o que é entender a mensagem da cruz? Ele me justificou para que eu me santificasse e seja glorificado. Salvação no espírito, na alma e depois no corpo.
Meu Deus, que aula, hein? Fala aí. Você já ouviu isso? Meu Deus do céu. É forte, Só é tremendo. teologia, irmão. Pessoal, estamos chegando no... Pastor, chegamos no fim. Amém. Foi uma aula. Amém. Foi algo muito valoroso. Era sobre o Espírito Santo, mas teve até a mensagem da cruz, né? Teve diversas outras passagens, explicação de diversos textos bíblicos. Por isso que é importante, pessoal, você vai no culto, você vai assistir um podcast, você vai assistir uma pregação, onde quer que você esteja com a palavra nas mãos, Glória a Deus. com a Bíblia, com a sua caneta, anotando. Teve dúvida? Pergunta pro seu pastor, né? Busca saber se a sua igreja é bíblica, se prega a verdade. Isso é importante porque a partir do momento que você tá com Cristo, você vai querer ensinar outras pessoas a viver aquela experiência maravilhosa que você teve. E é importante você estar numa igreja bíblica, ter um pastor bíblico verdadeiro para ensinar as pessoas corretamente os caminhos de Deus, tá? E também não passar vergonha e não envergonhar o nome de Cristo Jesus, Verdade. né? Pastor, a gente agradece a Deus em primeiro Poxa, lugar. Estou muito feliz. Agradece a você, Muito obrigado. o professor, por estar aqui, né? Amém. Compartilhando o conhecimento. Uma pessoa que não é de São Paulo e se dispôs a estar aqui no GigoCast, entrar nessa missão com a gente. Obrigado de verdade, de coração mesmo. Seja bem-vindo a vir outras vezes, porque a gente já Obrigado. abordou 3 teses aqui, temas aqui que precisam de um podcast completo, né? Talvez Verdade. até mais de 1 ou 2 para explicar, porque tem muitas coisas profundas, Sim, né? sim. Se fosse assim, não teria tantos livros para explicar tantas teses e tantos Verdade. Sim. temas, né? Poxa, eu tô muito agradecido. Vocês são muito gente boa, cara. Vocês são muito leve. Glória a Deus. Sabe, bom. Dá pra ver que vocês são crentes. A gente sentiu a presença de Deus aqui, né? Glória. Que Arrepiou bênção. até a barba ali do. Que bênção. Quase bate em mim aqui, pô. É igual o porco espinha. E assim, foi muito bom, muito bom. Eu tô feliz. Eu vou ser sincero, não é todo lugar que a gente vai que a gente sente Deus. Pô, fico feliz de ouvir isso, de E verdade. Que bom, gente. Por favor, sigam o GigoCast. Sejam muito abençoados e apoiem esse trabalho. Porque é um trabalho que eu cheguei aqui, eu senti que Deus estava nesse lugar. Glória a Deus. Muito obrigado pela recepção calorosa, pela generosidade. E é isso. Assim que a gente voltar a São Paulo, a gente comunica de E novo. pastor, onde a pessoa te encontra nas Nossa. redes, seus cursos? Então, eu trouxe aqui alguns cursos para poder, né, mostrar de exemplo. Uhum. Nós temos o curso Revisando a Língua Portuguesa. Aqui são aulas de comunicação, morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, produção textual e preconceito linguístico. A gente perpassa pelos principais temas e conceitos da língua portuguesa para revisar tudo que é necessário para você estar atualizado para um concurso público, para uma oratória, tá bem empenhado para uma análise sintática de um texto bíblico ou a qualquer uso da língua materna em si. Nós temos aqui um curso de apologética. Esse curso de apologética, ele trata sobre os temas da fé. Isso é brabo. Isso aqui é bom, porque esse aqui tem 30 temas polêmicos, Isso aqui, hein? a apologética é muito importante para você que é cristão. Sim, Aprender sobre apologética, defender sua fé. Falar com exatamente. embasamento, com profundidade. Sem apologética, a gente acaba, né, de fato, falhando. Ó, aqui fala sobre desigrejados, dízimos e ofertas, aborto, homossexualidade, pena de morte, divórcio e recasamento, teologia coach, existência de Deus, Jesus histórico, evolucionismo e criacionismo, terraplanismo e globismo, confiabilidade da Bíblia, refutando TJ, mormon, sabático, católico espírita, Meu Deus. existência do diabo, apostolado dos dias de hoje, ministério pastoral feminino, Meu Deus. Línguas estranhas, que é o Meu que a gente Deus. falou aqui hoje. Tudo num livro só? Tudo num livro só. Meu Deus. Prática do jejum, Ministério de Dança e o Cristão é Maçonaria. Isso daqui, pastor, são 354 páginas de forma sintética, para o cara pegar o argumento e aplicar. Argumentos que geralmente eu uso nos debates, tá? Curso de hebraico bíblico, para aprender a língua original do Antigo Testamento, a Lashon HaKodesh, vai ser muito importante para você. O hebraico é uma língua litúrgica, então ela está totalmente banhada de mensagens profundas e escondidas. Para você que é pregador, o hebraico é o mais recomendado. E aí, caso você queira ser mais um exegeta, um teólogo, fazer uma análise mais afiada, curso de grego bíblico. Esse curso aqui tem 30 videoaulas, é o básico, médio e avançado. Vem com esses mapinhas mentais. Olha que interessante esses Cara, mapinhas que legal, mentais. que Ó, legal. Meu Deus. coloridos, para o cara poder acompanhar e ele Meu carregar no Deus. bolso, né? Tudo aqui, as 30 lições que tem aqui, estão aqui
em forma de mapas mentais. 352 atividades, todos eles aqui, né, tirando de apologética, têm encontros quinzenais diretamente comigo, aulas gravadas que são vitalícias para quem adquirir até junho, e o curso, atividades... Adquirir o grego, o curso grego. O de grego, de hebraico ou de português, aulas vitalícias. Uhum. O de apologética, não. Legal. As aulas aqui são até junho, né? Vitalícia ainda. Mas o de apologética não tem encontro comigo. Mas se você comprar, você vai ter o meu WhatsApp direto para poder tirar qualquer dúvida, Que legal, entendeu? que legal. Aí eu queria ver um paroímpa aí de vocês aí, para quem vai ficar com. Opa! Ó, pessoal, esse daqui, ó, é um dos mais brabos, apologética. Para você aprender a debater com pessoas que não defendem Cristo. Como que você defende Jesus? Como que você explica Jesus? Como você explica a cruz? Como que você vai defender a sua fé? O que é a fé? Meu, isso é tudo, cara. Glória a Deus. Essa é uma base que a gente precisa ter. Obrigado, viu, Léo? Poxa, Léo, te deixou na prova, hein? E, pastor, onde o pessoal te encontra? Tem no YouTube também? Isso. Pode nos encontrar no Instagram, professor.mateusrangel. No YouTube, professor Mateus Rangel. Tem o site da nossa escola, que é institutokoinonia.com.br. Koinonia é Koinonia. É comunhão em grego. Então, institutocomunhão.com.br, né? E aí é isso. Lá pelo Instagram você vai ter as promoções que eu faço, vai conhecer os trabalhos, os cortes dos debates, as tretas, as bênçãos Glória e a os Deus. podcasts. Um abraço, gente. Muito Bom, obrigado. glória a Quero Deus. primeiramente agradecer a Deus mais uma vez, a todos que estiveram aqui. Foi muito bom ter a tua participação. Fica aqui o convite para uma próxima já, professor. Uma coisa só que faltou você falar, que quando você está falando das pessoas irem numa igreja que é bíblica e tudo, né? Independente se seja de igreja, seja podcast, qualquer outro lugar que você vá, que estamos falando de Deus, que você vá disposto a aprender, né? Então não venha já fechado, né? É isso, porque você não acaba aprendendo nada, você não vai... Exatamente. Então venha Vá aberto, né? exatamente, e depois você tem o seu discernimento, né? E fala, não, realmente isso aqui, né? A gente sempre pode deixar uma mensagem final, mas antes de deixar a mensagem final, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu É sei que a gente polêmica, até- gente. É polêmico. A gente já estourou aqui É terrível. já estourou um pouquinho aqui, mas é que assim, por exemplo, falou assim, de uma igreja bíblica. Então hoje eu tô frequentando aqui uma igreja, como é que eu sei se essa igreja é bíblica? A pessoa vai falar, tá, não sei o quê. Porque assim, existe uma coisa aí, é a minha opinião, existe coisas que são heresias e são coisas que divergem, né? Então assim, eu posso pensar diferente de você, que você pensa diferente do Gui. Exatamente. Assim como, né? Então, onde eu sei o que é heresia e onde são divergências... Os 5 pontos da reforma. É Se a- polêmico. Mas a gente consegue ter uma resposta satisfatória aqui. Por exemplo, os 5 pontos da reforma. Se a igreja usa outro documento além da Bíblia para salvar, foge dessa igreja. Ah, mas tem a Bíblia e o livro dos Mormons, foge. Ah, mas tem a Bíblia e as profecias de Ellen White, foge. Ah, mas foge. Tem a Bíblia e a tradição, não é um lugar para você. Solos Cristos, né? Solos Ristos. Se essa igreja aí é Cristo mais alguém, é Cristo mais o pastor presidente, não. É Cristo mais a fulana profetiza, não. Não pode ter mais ninguém. Cristo, a Bíblia são suficientes. Glória a outra pessoa além de Deus. Você vê idolatria em volta dos lugares, não é lugar para você. A salvação, além de ser pela graça, é pelas obras também. Foge desse lugar. Se você tem que fazer... ninguém sabe, por exemplo, Testemunho de Jeová, a gente acha bonitinho eles evangelizando, né? Eu ouvi falar que quando eles se convertem, eles têm uma carga horária de horas de trabalho para cumprir. Isso é o quê? Salvação pelas obras. Não pode, gente. Você não vai ser salvo porque você guarda o sábado ou deixa de guardar. Você não vai ser salvo porque você foi a quantidade de culto. Não. Então, pastores controladores, fuja desses pastores. Eles muitas vezes querem colocar outras condições além da graça, tá bom? E sola fide, né? A fé. A igreja tem que ter fé. Sem essa coisa de o tempo todo de ponto de contato. Tem que ter a fé, mas tem a rosa. Tem a fé, mas tem um copo d'água. Tem a fé, mas tem isso e aquilo. Uma coisa, né, é fazer uma vez ou outra. Outra coisa é usar isso como doutrina recorrente na igreja. Então, como que eu sei que a igreja é bíblica? Quando ela é só escritura, só Cristo, glória só a Deus, só a graça e só a fé. Muito bom. Estamos indo aqui pro final, só deixar um beijo pra minha esposa, pro meu filho. Amo vocês. Daqui a pouco eles estarem em casa, se Deus quiser. E a gente sempre pede pra deixar uma mensagem final pro público. Amém. Sejam fiéis a Deus, sejam fiéis à sua família, sejam pessoas tementes a Deus e, sobretudo,
sejam pessoas bíblicas, que estudem, amem a palavra de Deus, porque ela vai te guiar, ela vai encher teu casamento de alegria, como tem enchido o meu. Ela vai encher a tua paternidade de alegria, teus relacionamentos, a tua vida. Então deixa a Bíblia te guiar. Confia. Eu sei que você está traumatizado, eu sei que você já foi em muitas igrejas, eu sei que você já teve muitos relacionamentos, mas abre o coração para a palavra de Deus e deixa ela te guiar. Porque qualquer decepção que vier, pelo menos não vai te tirar do céu. Essa é a palavra. Forte. Glória a Deus. A Bíblia, somente a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Siga o podcast em nome de Jesus, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com os irmãos. Foi um tempo de mesa muito valoroso e de aprendizado para a honra e glória de Deus. E eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez aqui. GigoCast, o seu podcast cristão.